Alô, Jaboticabal, mais uma vez estamos com o Geração 5 Podcast. E antes de começar, gostaria muito de agradecer a audiência, a repercussão, as curtidas, os comentários que nós estamos tendo. E pedir para cada um de vocês nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, né, para a gente conseguir chegar ao maior número de pessoas a informação. Informação de um bate-papo livre, descontraído, sem nenhum tipo de prejudicar alguém ou falar alguma coisa. Isso que é realmente um bate-papo para a gente, uma interação de uma pessoa com a gente, como se fosse a população. Muito obrigado. E mais uma vez, estamos aqui com o meu amigo produtor, ele que faz a pauta. Eu? É. Mentira, não tem pauta para vocês escreverem. Márcio Antônio Eugênio. Obrigado, Márcio. Falou. E hoje gostaria muito de agradecer a presença aí do nosso chefe do executivo, que se predispôs dentro de uma agenda tão apertada aí do município de Jaboticabal, com muitas coisas, muitos compromissos, né, reuniões, né, para fazer o nosso município andar. O prefeito, professor Emerson Rodrigo Camargo. Muito obrigado, professor. Olá, Jenner. Olá, Márcio. Olá, internautas. Obrigado pela oportunidade aqui no podcast Geração 5, toda a equipe técnica que aqui está. E obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade que nos dão. É uma satisfação e é uma alegria imensa estar aqui para bater um papo com vocês. Nós que agradecemos. Professor, eu gosto de chamar de professor, né? Você sabe que sempre chamei, né, de professor, né? Uma pessoa que eu gosto de professor, a gente brinca, né? O Márcio brinca que é uma profissão qualquer. Para mim, não. Para mim é um celibato. Né? Ser professor é como se for... Ele estava comentando até a respeito de seminário, padre, né? Então, para mim é isso. Para mim, de verdade, eu gosto de chamar professor. Eu sei como chamar o professor Valdemar Martins de professor, um professor Deito Aleixo. Então, o que acontece? A gente consegue, né? É uma forma carinhosa de se falar. Eu acho que é até muito melhor do que uma pessoa até que tem, às vezes, doutorado, né? Eu, professor, doutor, eu gosto de chamar de professor, que professor para mim é um celibato, né? A primeira vez que nós estivemos aqui, né? O professor estava com 1 ano de mandato da nossa querida Jaboticabal, né? E trazendo informações, ainda eu brincava muito assim, professor, né? Veio de um problema sério, pandemia, aquela olhada, e, né, o trabalho foi se desenvolvendo. E aí eu quero saber hoje Jaboticabal, depois de todo esse passado, já está com a cara do professor Emerson? Eu acredito que a gente está caminhando por um processo de construção sempre, né? Isso na profissão eu nunca me encontrei como alguém acabado, alguém que é finalizado. Até eu gosto muito daquela tradução do latim do perfecto, né? Que vai dizer que o perfeito tem 2 situações. Ou ele é eterno, quando a gente coloca ele no campo da eternidade, aí no caso seria Deus. Ou então é o morto, quando necessariamente morre, não tem mais o que fazer, dali ele já não caminha mais. Então eu acho que nós estamos num processo de construção. Essa construção, ela sempre vai tomar os seus contornos, né? Vai tomando os seus desenhos, a gente vai criando mais corpo, vai conseguindo desenvolver as propostas e dentro dessas condições a gente reorganiza aquilo que precisou ser reorganizado, porque no planejado estava sendo pensado de uma maneira, na execução aconteceu de outra. Como eu disse, a vida ela não é matemática, ela não consegue ser exata, né? Então dentro dessa condição a gente vai trabalhando todas as possíveis contingências, ou seja, quando dá aí uma saída fora da curva ou sai da linha mestra que a gente traçou, tenta buscar e se às vezes não consegue, justifica o porquê não conseguiu, enfim, não é arrumar desculpa, mas é dizer que naquele momento não conseguiu e tentar de todas as formas resolver um problema que ficou. Mas eu acredito que nesses 25 meses, 26 meses de governo, a gente conseguiu, num primeiro momento, como você bem lembrou, enfrentar uma pandemia, né? Enfrentar uma situação pandêmica. Todos nós íamos enfrentar, então isso não é desculpa, mas é uma situação que nos tomou. Não tínhamos aquilo num projeto de trabalho. Previa, né? Não tinha aquilo num projeto de trabalho. Essas situações catastróficas que acontecem na história da humanidade, a gente percebe que a própria humanidade ela teve que parar muitas vezes um projeto ou até um modelo de
de sociedade, ou modelo de governo, ou modelo de cultura que estava inserido, e necessariamente se contornar naquela situação, tentar de todas as maneiras resolver a forma que podia ser resolvida e depois caminhar. Então, se a gente pensar isso na trajetória da história das endemias e pandemias do mundo, a gente vai perceber o que aconteceu no comportamento da sociedade. E aqui não foi diferente. É claro, ninguém nasce nada, a não ser humano, e dentro do processo vai tendo aprendizado de tudo, né? Se a gente aprende a falar, a gente vai aprender todas as outras coisas. Se a gente aprende a pensar, nós vamos aprender todas as outras coisas. Da mesma maneira que a gente aprende a ser prefeito, aprende a ser professor, aprende a ser comunicador, aprende a ser fotógrafo, aprende tudo na prática, no exercício, no estudo, na capacidade de se reconhecer alguém que ainda precisa mais de formação. É um processo. Eu entendo que o nosso governo é um processo em desenvolvimento, com os seus percalços, como também tem, né? Com os seus vícios e as suas virtudes, mas eu geralmente considero sempre olhar mais o caminho das virtudes, não só para o governo, mas para todas as coisas que eu faço na vida. Certo. E dentro disso, né, no primeiro podcast a gente conversou a respeito da história do professor Hermes. Hoje é exatamente essa a intenção do nosso podcast. É transmitir até para a população realmente, né, dentro da voz do prefeito, né, passando essa informação dos processos realmente que estão sendo acontecendo. Né? E aí a gente pensa em algumas coisas, e eu como população também tenho algumas dúvidas, algumas coisas que eu queria tirar com o prefeito, né? E aí o prefeito mesmo falar disso, porque a gente escuta, é isso que eu falo, né, professor? E às vezes nós escutamos muitas pessoas falar, um fala uma coisa aqui, outro fala uma coisa ali, e a informação fica muito desencontrada. E eu acho que é isso que a população fica perdida muitas vezes. Por assim, um chega e fala uma coisa, isso, aquilo, tá acontecendo isso, outro vem, bate em cima daquilo. E hoje a internet deu uma visão do tamanho do mundo para todos, vamos colocar assim, entendeu? Todos têm visibilidade dentro da internet e a gente tem que separar o joio do trigo. Eu brinco, né? Falar desse jeito, e aí nada melhor que o prefeito para explicar. Eu gostaria de tocar num ponto crucial, que é a primeira coisa que eu gostaria muito de perguntar para o prefeito, a respeito do andamento, de um problema que nós temos em Jaboticabal há décadas, que é o problema da água, a respeito dos poços profundos, o andamento, como está andando esse projeto dos poços profundos. Bom, antes de responder essa pergunta, eu vou dizer o que eu vivi até 2020, na possibilidade que eu tive ali na USP de estudar, né, principalmente no departamento de psicologia, que é a questão do que a gente chama de pós-verdade. O que é pós-verdade? Qualquer notícia que a gente solta, se ela é bem incrementada, justificada e repetida várias vezes, não é novidade isso. Isso foi feito na década de 30 pelos estados totalitários. Então, qualquer mentira se torna verdade. E hoje é difícil você conseguir contornar porque eu chamo a internet do território de ninguém. Ou seja, todo mundo se apodera dele, então não tem quem é um proprietário e fica difícil da gente conseguir controlar as informações. Então a gente consegue controlar daquilo que a gente tem e com as provas que nós podemos apresentar. Então, só para dizer que é muito difícil, às vezes, controlar tudo que está na internet, a gente não vai conseguir nunca controlar isso, né? Mas respondendo a sua questão, eu não sou formado na área de recursos hídricos, eu não tenho conhecimento, não sou engenheiro de formação, não tenho nenhum estudo. O máximo que a gente fez foi ensinar a geografia para criança no ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, mostrando um pouquinho como que a água ela aflora, como que é o processo de produção de água na natureza, enfim. E aí todo o percurso que ela produz, ou melhor, que ela percorre. Tirando isso, eu fui buscar orientação técnica. Então nós começamos o nosso governo com um professor da Unesp, que era da área de hidrologia, de recursos hídricos, o professor Galbiati. No meio do caminho, nós identificamos que era preciso buscar outras informações, porque aquelas que estavam sendo oferecidas não eram suficientes, apesar das contribuições. E aí eu fui buscar com gente que tinha experiência. Fui falar com engenheiros da Sabesp, e olha que interessante, quando eu fui falar com os engenheiros da Sabesp em São Paulo, já disseram que eu estava indo a São Paulo para vender o SAEG. Eu estava indo buscar conhecimento. Fui até a USP, em São Paulo, eu fui conversar com profissionais da área, eu fui conversar com profissionais da UFSCar, né? Até que eu acabei conhecendo um pós-doutorando da UFSCar, na área de recursos, ele trabalha com saneamento já há mais de 20 anos, que é o Luciano Novaes. E o Luciano prestava consultoria para várias cidades que tiveram crises hídricas, entre elas Taquaritinga, a época do governo Paulo Delgado.
E o Luciano mostrou para a gente algumas situações. Ele disse assim, olha, como o Jabuticabal tem 72%, que é a única coisa da informação que eu tinha correta, né? Tem 72% de produção de água superficial, que é do Córrego Rico, e o Córrego Rico hoje ele já está com mais de 150 propriedades no seu entorno, entre grandes, pequenas, micropropriedades, pessoas que utilizam desse recurso hídrico para lavoura, para abastecimento de casas e até inclusive tem a questão dos agrotóxicos, porque você acaba tendo no entorno rural toda essa produtividade e os defensivos agrícolas são jogados ali e de certa forma a água precisa ser retirada, o controle dos metais pesados e por aí vai. Então ele disse assim, você tem 72% hoje uma captação de água, a tua estação de tratamento de água que foi construída à época do Dr. Arrobas, né, ele não sabia, então foi na década de 60, eu lembro que foi o Dr. Arrobas, pela história que tem do SAEG, é uma ETA, Estação de Tratamento de Água, que não é moderna, mas ela se faz moderna no tempo que nós temos. Ela não é moderna, mas ela é eficaz. Então a eficácia dela no tratamento de água, na produção da água tratada. Então, ou seja, a antiga estação de tratamento de água, ela tratava 920 mil litros. E nós temos a outorga de até 1.100.000 litros aproximadamente de captação do Córrego Rico. Por dia? Por dia. 1.100.000 litros por dia. Diante dessa condição, o que aconteceu? Ela veio se deteriorando, porque não foi dada a manutenção dos últimos 20 anos, vamos colocar assim, né? Acontece que essa deterioração, você tem que, é como piscina, você tem que fazer manutenção, como um carro, como o corpo humano, qualquer produto você tem que fazer manutenção. Tudo aquilo que está exposto ao tempo tem que sofrer uma manutenção, e ela não teve essa manutenção. Isso foi relatado pelos engenheiros, inclusive tem laudos dessa estação. E aí o que aconteceu ao longo desse tempo? Com a deterioração, ela estava sofrendo uma avaria que poderia, em algum momento, então isso a gente não tem um conhecimento factual ou exato, estourar e aí a gente perder toda uma produção de água tratada e a cidade entrar num caos. Bom, aí houve a intervenção da promotoria pública com uma sugestão de que poderia o SAEG ser privatizado, segundo os vereadores da gestão de 2017 e 2020, numa conversa que teve, houve uma ceia ali naquele processo todo e por aí vai. Coletamos essas informações até que então se pensou em construir uma nova estação de tratamento de água. Essa nova estação de tratamento de água, que foi feita por uma empresa de Santa Catarina, é uma estação de tratamento de água compacta. Ela é moderna. Então lembra que eu falei que a outra não é moderna, mas é eficaz. Essa é moderna e não é eficaz. Ela é eficaz no tratamento, mas não é eficaz na produção do tratamento de água. Mas tecnicamente, desculpa cortar, tecnicamente a empresa quando veio fazer a instalação, ela passou quanto que seria tratado isso? Né? Bom, ela passou certamente, mas quem estava à frente da gestão, né, deveria ter imaginado que a cidade iria ter uma perda de 300 mil litros d'água por hora. Então eu vou 300 mil litros d'água. 300 mil litros d'água por hora. 300 mil litros d'água por hora, tá? Por hora. Você está falando de vazamento? Não, de tratamento mesmo, vazão e tratamento. Tem um vazamento. Vazão, não, o vazamento é na rede. Quando eu falo vazão, é a água que entra no tanque, então, né? Então você vai ter que somar para ver quanto que ela está perdendo. Hoje ela perde, a nossa rede toda, ela tem uma perda de 48%. Pois é. Não, é muito diferente das outras cidades. Então ela tem hoje um prejuízo de 48%, o que gera... Mas voltando à linha de raciocínio, se me permite. Então o que aconteceu? Com a perda de 300 mil litros d'água, como eu disse, ela é moderna, porque ela é compacta. Primeiro que ela foi construída sobre um radier. Como eu disse, eu não sou engenheiro. O radier... As pessoas que estão nos ouvindo, né, alguns têm conhecimento, outros não. Ela é praticamente uma base de cimento que tem uma metragem, na verdade, alguns milímetros, alguns centímetros. E ela foi feita em cima de um solo que é chamado solo colapsível. O que é um solo colapsível? É como se a gente tentasse construir uma casa numa areia. Então ela vai ficar toda ondulada. Isso provocou o quê? Provocou um rebaixamento do terreno. Nesse rebaixamento, aquela caixa d'água elevada, que foi construída à época ainda da estação, porque ela era uma caixa de 500 mil de litros d'água, usada para lavar os filtros, porque ela vem por gravidade. Isso. A água enchia por cima, então
Então, como caía pelo cano, enche, essa caixa d'água fica cheia, no momento da lavagem de filtro, com a pressão da água naturalmente, pela gravidade natural, lava-se os filtros, não precisava usar energia elétrica. Ela estava bem próxima e eles construíram a estação de tratamento no pé da caixa d'água, ou seja, a caixa d'água inclinou. Tanto é que a gente ouvia as brincadeiras na internet, os memes falando que Jaboticabal tinha sua torre de Pisa, né? E aí, aquela situação, ela corria o risco, sim, segundo os engenheiros. Foi chamado alguns engenheiros externos, entre eles o Marcos Donadon, que ele é especialista em construção de grandes bases de usina, e ele deu um laudo dizendo, junto ao laudo, claro que tinha também o laudo dos engenheiros da prefeitura. Essa caixa d'água, a qualquer momento, ela está estável, mas não vou dizer que ela está segura e que não vai cair. Ela está estável, ela não se movimentou, ela está parada, ela está intacta. Mas pode ser que em algum momento ela caia. Então o nosso medo também era que caísse sobre uma nova estação de tratamento de água, que é moderna, mas não eficaz, porque perdeu 300 mil litros d'água. Então, diante dessa situação toda, o que nós tivemos que fazer? Então, aquilo que já era ruim, porque faltava água na cidade, concorda? Sim, com quase 1 milhão de litros de água hora sendo tratados, nós teríamos que fazer o quê? Com que a nova estação também tivesse esses 900 mil litros de volta. Então, a única solução que nós tínhamos até então, com um rio pequeno, numa capacidade de outorga pequena, diante de uma necessidade grande, com bairros crescendo, com diretrizes que não foram atendidas, era praticamente perfurar poços. E aí nós fomos buscar. A perfuração de poço, antes da pandemia, ela tinha um valor. Tudo com a pandemia, o mercado acabou se justificando e se especulando também em torno disso. Houve uma especulação em torno do mercado. Então sobe ferro, sobe areia, sobe cimento, sobe material importado da China. E aí nós temos uma pandemia na Ásia, uma guerra que aí atravessa o meio do caminho da pandemia. Então tudo isso, de uma certa forma, se é especulação, se é justificativa, afeta o preço na ponta da compra, né? A hora que a gente vai fazer a compra, então lá na ponta do produto vai afetar o preço e o consumidor é que paga. Para você ter uma ideia, um poço dessa profundidade que nós fizemos, de um poço lá no Vale do Sol, que foi de 620 metros de profundidade, e o outro, se eu não me engano, dentro da estação de tratamento de água, que foi de 660 metros de profundidade, cada poço desse ficou em quase 4 milhões, só de perfuração. Só para perfurar. Né? Então, ele pronto, pode ser. Oi? Pronto. Pronto. Então agora nós temos a parte elétrica, de painel elétrico, de bomba, além do painel de bomba, nós temos ainda que mudar a rede, porque tem que mudar todo o sistema de rede do entorno, de elétrica, porque aí é a parte que a CPFL entra, depois esse custo vem para a prefeitura. Tem que se instalar também os reatores e o transformador. Então, nós estamos falando ainda de mais 2,5 milhões cada poço. Né? Prefeito, curiosidade, quando tem um poço artesiano, a água já vem meio que tratada ou é a mesma coisa, tem que tratar do mesmo jeito? Se você tomar água do poço, eu vou falar agora do conhecimento que eu tenho e que eu ouvi. Então isso vai de acordo com o que muitos intérpretes da área da ciência trabalham, tá? Eu não vou trabalhar com verdade, eu vou trabalhar com a ciência, 99,99%. É tranquilo para você tomar. Só que para dar segurança na saúde pública e até seguir as orientações sanitárias dos órgãos que nos controlam, é importante fazer o tratamento. Então ele tem o cloro, tem o flúor. Então as casinhas de tratamento são feitas. Em cada poço que nós perfuramos aqui, uma casa de tratamento foi colocada, com os tanques de flúor, de cloro, para fazer o tratamento do produto. Ô, prefeito, isso é uma pergunta. Só uma coisa, poço artesiano é aquele que ele jorra água, quando você fura, ele jorra água, ele tem uma pressão mais alta que a atmosfera. Então isso que ele fez são poços profundos, são artesianos. Isso é só um detalhe. Tem outra, a água daqui, todo mundo vai cá, nossa, que água de gosto diferente e tal, porque eu compro água. Porque a água daqui é boa, mas ela é rica em cálcio. Qual o problema? Mas você dá um copo de leite e dá 1000 vezes, não sei quantas 1000 vezes mais que aquela água. Mas o único problema da água daqui, de Monte Alto, Matão é pior, é a quantidade de cálcio. Porque se você verificar o teu chuveiro, toda hora você está lá arrumando os buraquinhos. Verdade. É o único problema. Mas não previne a osteoporose, né, para você que tá velho? É mais ou menos.
A mulher é que tem esse problema. Então, o único problema é esse. Mas é um problema... Como assim, mulher? Você tá falando que a mulher Por é exemplo, diferente? eu trocar a água do radiador, você nunca deve usar a água de Jabuticabal, Montreal, etc. Só isso. A água daqui é boa, assim. Só tem isso. Agora, a água lá de baixo... Eu acho que a culpa é do prefeito que tá com cálcio na água. A água lá de baixo do riozinho, o problema é o seguinte, aquela água, ela tá muito contaminada, estava na hora de sair. Eles fizeram um monitoramento antes de algumas coisas, mas não fizeram depois. Eu acho que aquilo lá tem que ser, eu acho que aquilo lá tem que ser desativado. Não tem mais condição de pegar água. Não, como é que chama lá? O córrego Rio. Não dá mais. Como vai desativar o córrego Rio? Não, é que tá, ele está construído poça com o tempo. Isso aí tem que ter uma escala, tem que ter um projeto, um programa para retirar a água, tirar de fora aquela água de lá. Aquela água de lá está muito contaminada. Ela fez... Você está fazendo quantos poços você vai fazer? Nós já perfuramos. Então, os que estão em funcionamento hoje é o Poço do São José, no bairro São José, do Senhor Bom Jesus, do Jardim América. Tem mais um. Nossa, agora preciso lembrar todos, hein? O Jardim América, da Coab 2. Da Coab 2. O da Coab 2 ele é mais profundo do que os outros. O Poço e o... É muito alto lá, né? Quanto que é, mano? Lá ele chegou a 560 metros de profundidade, produzindo 52 mil litros d'água por hora. Os outros poços, que nem o do São José, ele começou com 22 mil litros de água por hora, a coluna dele, a coluna rebaixou para 17. Tamanho é o consumo de água aqui da população de Jabuticabal, né? Mesmo com essa chuva, ele baixou. Ele baixou. É que segundo os geólogos, como o Dr. Guidorzi, que veio fazer, ele é o responsável pela perfuração dos poços mais profundos, né? Ele disse que essa água que nós tivemos de chuva, nós não teremos crise hídrica no estado de São Paulo até 2029, 2030 aproximadamente, porque lá vai penetrar toda a flora, né, ou a contraflora, que seria a parte subterrânea. E até isso voltar para a população não é do dia para a noite, então isso demora porque a natureza tem um outro tempo, né? A do Senhor Bom Jesus está com 22 mil litros, a do Jardim América, que é para dar 10 mil litros, deu 25, então isso muito bacana. Esse nós ganhamos do governo do estado. Nós perfuramos também, ganhando do governo do estado, um outro ali no Monte Rei, que era para dar 10 mil litros, o governo bateu 6 mil litros, ele não entregou a obra e nós vamos dar continuidade à obra, porque essa é a parceria, né? Então nós vamos dar continuidade à obra para resolver aquela situação do Monte Rei. A da Coab 2, ela veio parceria também, com iniciativa privada, parte do governo municipal, parte de recursos dos deputados, então a gente conseguiu fazer um trabalho para colocar na região da Coab 2, Planalto Itália, Grajaú. Agora, esses dois profundos, ele vem do Desenvolve São Paulo, que foi um investimento de empréstimo que a gente conseguiu à época com o governador Rodrigo e também com os deputados, porque não é por ser um banco do Estado, um banco público para prefeituras, que a gente consegue a toque de caixa. Isso aí vai ser pago? Vai ser pago. Vai ser pago. Mas a juros zero. A juros zero. E a longo prazo. E nisso, prefeito, assim, uma coisa como usuário, né? Assim, uma pergunta em geral. Somente os dois poços. O do Vale do Sol. E os outros? Os outros não. Os outros todos foram com recursos, não. Os outros todos foram com recursos de investimento de contrapartida das diretrizes privadas, dos loteadores e também de recursos dos nossos deputados e do governador. Isso é muito importante. Então veio verba federal ou estadual? Estadual. Aí, no caso, os poços, tá? Em andamento, uma coisa que preocupa muito a gente. A arrecadação, basicamente, não vai subir, porque é o uso de água da população, né? Nós usamos essa água, né? Houve um grande investimento, né? Do Desenvolve São Paulo, tudo bem, isso aí é normal, tudo. Uma coisa que preocupa muito. Os poços, eles utilizam energia elétrica. A gente que o grande vilão do SAEG é a CPFL, é esse problema da CPFL. Como que o prefeito pensa nisso a hora que tiver tudo isso funcionando para encaixar essa nova conta dentro do SAEG? Eu vou aproveitar aqui, porque não gosto muito de transformar isso numa arena, acho que nem é necessário isso, mas é importante que a população tenha ciência, quem acompanha o seu programa, é o programa de vocês.
Tem um vereador na Câmara que ele fala que esse prefeito aqui subiu da dívida do SAEG de 5 milhões, que foi o que eu recebi, 5 milhões e 800 mil, para 10 milhões que nós tivemos que fazer o refinanciamento. Muito simples. Eu tinha 5 milhões e 800 mil, com praticamente quase 14 mil residências faltando água. E 3 poços na cidade, que o último poço foi perfurado em 2004 pelo governo da Carlota, depois não fez mais nada. 2003, na verdade. Fez um lá em cima que foi feito. Não, lá não tem água. Aquele não tem água. Aí o desafio... Da nova lá. Não tem água. Não tem água. Ele não tem água na produção que se precisa. Não, mas tem... Não, mas ele Não. tem uma água... Na Morada Nova é o Romana. Ele foi particular da diretriz do empresário, do empreendedor, que ele colocou lá, porque ele cumpriu uma diretriz. Então, aquele que está no começo daquela rua lá... Não tem água. Ele não tem água. Não tem água. A água dele não é suficiente do jeito que foi. Então. Ele não é profundo. Então não tem. O último poço, na verdade, perfurado foi profundo, foi do governo da Carlota em 2003. Então o que acontece? Eu peguei uma prefeitura, um SAEG, que foi me dado com uma dívida de 5 milhões e 800 mil, tranquilo, não reclamei e não reclamo. Então a gente tem que, quem assume a responsabilidade de tudo. Lógico. Só que aí, é claro, se quer ter água, Não, tem que ter investimento. tem que puxar. A água tem que ser puxada pela bomba, não tem jeito. Não tem como. E o investimento hoje ele é muito caro. O SAEG gasta quase 700 mil reais por mês de energia elétrica. É isso que eu falei. Então, quase 700 mil de energia elétrica. E com a energia oscilando de preço, subindo e cada vez mais sendo regulada para o mercado privado, porque a gente sabe hoje que a CPFL está nas mãos internacionais, fica difícil. Não tem como a gente controlar isso. Então, não é que a gente endividou. Nós tivemos que ampliar a possibilidade de produção de água para chegar água na torneira. Né? Um exemplo claro, é muito tranquilo isso. O poço da Coab 2 ele está em funcionamento por meio de gerador a óleo diesel. Por quê? Porque a rede elétrica não estava preparada. E a rede elétrica, ela precisa de um tempo. Aí alguém fala assim, mas você perfura um poço e não adequa a rede elétrica? Simples. Se eu não tinha o poço para ser perfurado ali, por que eu ia gastar dinheiro com adequação de rede elétrica? Concorda? Primeiro eu tinha que ter a certeza de que o poço ia ser perfurado. A segunda certeza de que a gente vai achar água. Porque por mais que a sonda ela penetre, né, e a furadeira vá com a sua sonda mostrando... Exatamente. Tem um outro detalhe que eu vejo que é importante ainda. É o Departamento de Água e Energia do Estado, da AE, ao mesmo tempo em que ele faz a autorização da perfuração do poço e o mapeamento da área que nós vamos fazer a perfuração, é ele quem tem que dar as condições técnicas junto do geólogo para saber se ele vai ter água ou não. Vou dar um exemplo claro. Na mesma linha geográfica, olhando a olho nu, obviamente nós não estamos olhando a parte subterrânea, subsolo. Olhando a olho nu, o Jardim América, ele está mais elevado do que o Monte Rei. Se a gente tivesse a oportunidade de fazer um recorte transversal assim, o América está mais alto do que o Monte Rei. O América com 280 metros, ele perfurou, deu 25 mil litros d'água, para dar 10. O Monte Rei, que está um pouco mais baixo, perfurou 300 metros e deu 6. Então, são essas condições que a gente não sabe o que tem debaixo da terra. Tem água, mas a formação geológica... Exatamente, perfeito. Isso é como escavar o corpo humano, né? Você não sabe o que vai ter debaixo das camadas de gordura, de músculo e por aí vai, até achar talvez o problema. Essa situação gerou o quê? Perfurou o poço vai ficar parado. Com a bomba instalada, não vou correr o risco. A população passando necessidade com água. Qual é a medida que toma? Dizem que a melhor medida é aquela quando ninguém toma nenhuma. Porque fica na zona de conforto e não sofre crítica. Então eu tenho que sofrer crítica, não tem problema. Quanto à questão, está gastando com óleo diesel. Estamos gastando com óleo diesel sim. Porque eu coloquei para funcionar. A parte elétrica está sendo feita. Está sendo feito, está sendo realizado. E aí depois de tudo pronto, você tem a perspectiva de quanto vai subir esse valor mensal pro SAEG? Nós já estamos calculando que cerca de 28% do que nós gastamos hoje. E aí esse vai ter que ser feito todo o remanejamento, porque o SAEG não tem gargalo mais para tirar, né, prefeito? Na verdade é o seguinte, Geiner. A questão hoje dos impostos e dos valores se torna difícil porque nós estamos numa recessão econômica já de longo tempo. Então, o que a gente faz? A gente não consegue avançar em algumas áreas do governo exatamente porque eu priorizo não aumentar impostos. Eu fui multado pela Ares PCJ, multado não, notificado, mas que pode se tornar uma multa. A Ares PCJ é uma agência reguladora
que regula as contas do SAEG, regula também os investimentos do SAEG, como a Anatel faz com a telecomunicações e por aí vai. Eu não repassei o aumento natural do IPCA, do INPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, de 2021 e 2022, aliás, 2020 e 2021 para a população. Eu só repassei o de 2022. Eu segurei. Porque segurou porque foi na Exatamente. pandemia, tudo, Eu segurei. segurou. Segurei. Eu segurei porque eu sabia que a população estava com uma condição complicada. Nós temos hoje quase 21 milhões de reais em inadimplentes no SAEG. Quase 21 milhões de reais em inadimplência. Difícil. Eu tenho família lá que tem uma dívida de 19 mil reais e a família vai na assistência social pedir cesta básica, não tem condições. E aí você tenta a qualificação para o mercado de trabalho, é muito difícil a qualificação, porque ela passa por uma nova formação cultural de educação e até competir, já tem um outro que está desempregado, um pouco mais qualificado culturalmente, devido à formação escolar, às oportunidades da vida e coisas particulares, que ele já sai à frente. Então, essas distorções que a gente tem, né, o que a gente chama dessas diferenciações na sociedade, é muito difícil você lidar. Aí eu vou deixar a família sem água? Tem condição. Ele nem pode, né? Não, Poder pode. poder você até pode. Se Né? você prefere, ele vai lá e corta. Acho que é proibido agora cortar água, né? Não. O que você não pode é deixar a família desabastecida. Mas fornecimento de água por um serviço cotidiano, constante, gerando prejuízo ao erário, não pode. Porque depois a gente também é apontado pelo Tribunal de Contas que o princípio da eficiência pública não está acontecendo, né? Isso aí que você está falando é uma maneira eufemística de falar que é uma bomba relógio que tá sendo armada por aí. Porque esse pessoal aí não vai dar condições de pagar nada. O que nós Está cada vez pior. O que nós pensamos, Márcio, e aí quando eu falo pensar, é quando você procura de todas as formas estudar. Então é um estudo, não dá para chegar a toque de caixa e falar num modelo bem pragmático. Vamos resolver isso do dia para a noite. O Brasil é muito nesse imediatismo. Nós adotamos muito o imediatismo em processos de soluções que a gente chama de soluções de soluço. Então dá um soluço, vamos dar a solução ali, dá um probleminha, e é só soluço, não resolve o problema. A gente fica com ele arrastando. Qual que é a ideia? A ideia é criar uma taxa social. Nosso governo tem uma proposta de criar uma tarifa social de água para uso de até X mil litros d'água, a pessoa pagar um mínimo do mínimo. Daquilo que ela tem condições por renda. Tem que fazer um cadastro. Você era vereador, eu fui lá na tribuna e eu disse que deveria existir isso e que quem gastasse, por exemplo, acima de 10 teria uma progressão geométrica. Por exemplo, vou dar um exemplo. Só no Oiti, que está na frente da minha casa, tem 5 ninhos de pomba. O que tem de merda no chão é impressionante. Então eu falei para a gente fez o seguinte: a gente só lava uma vez por semana, por não ficar jogando água, jogando água, jogando água. Mas de qualquer maneira, se eu quisesse jogar água toda semana, eu tinha que pagar. Então por que é que o cara que mora na Nova Jabuticabal, lá em cima no São Marcos, não pode pagar muito mais pela água do que o cara que mora na Coab? Você percebeu? Eu inclusive falei isso para vocês. Eu até falei, eu me lembro que eu falei assim: vocês representam o povo, fica lá com você. Então é o seguinte: isso aí já devia estar sendo implantado há muito tempo. Tem que ter 10 metros cúbicos. 10 metros cúbicos não dá para fazer alguma coisa? Dá para fazer. A partir daí começa uma progressão geométrica. Não é aritmétrica, não, geométrica. Quanto mais você gasta, maior o valor do litro da água. Vou te dizer uma coisa, eu ia adorar. Você até prefere faz isso, né? Os valores do quilowatt vai subindo conforme o teu consumo. Pois é, mas a água daqui, quem está assistindo vai ficar uma arara, mas a água daqui é muito barata. O mesmo consumo que eu tinha Isso é verdade. na casa da minha mãe, eu pagava quase 3 vezes mais da Sabesp. Entendeu? A água daqui é muito barata. O pessoal reclama, mas é o seguinte: tá cheio de gente jogando água fora. Vamos falar a verdade, ué. Tá cheio de piscina aí, etc, etc. E por mais que você segura a água da piscina, você vai ter que gastar. Tem um monte de coisa. Então é o seguinte: o cara que tem um pouco mais de condições financeiras, eu acho que tem que pagar mais. Eu acho que isso aí não é comunismo, não é social, não é nada disso, não. É uma questão de lógica, é o que você está falando. Os Estados Unidos têm assim isso, né? Apresenta um projeto de lei. Então, a questão do projeto de lei hoje é passar por um reestudo. Por quê? Nós temos muitas casas que não têm caixa d'água.
Aí nós temos que criar o programa Caixa d'Água Social, que já está no nosso governo, no nosso plano. O problema de criar a Caixa d'Água Social é que tem que ter dinheiro para comprar essas caixas de água, para destinar para essas pessoas. E parte dessas pessoas moram em casas de aluguel. De aluguéis que muitas vezes elas não conseguem pagar. E vai negociando com o proprietário dessas pequenas casas. E que esses proprietários de pequenas casas não são pessoas ricas ou grandes possuidores de terras. São pessoas que trabalharam ao longo da sua vida, são humildes também, que juntaram um pouquinho de dinheiro entre família, compraram um pedacinho de terra, construíram uma casinha para fazer ali uma renda. Perfeito. Então não tem, é uma pessoa que ganha 2 salários mínimos no máximo e que lá atrás, quando fazia a casa de taipa, casa de tijolos de barro e tal, fizeram essas casinhas. Vou dar um exemplo que eu conheço, tá me vindo à cabeça agora o desenho de um conjunto delas. E que a pessoa ganha, é uma senhora que ela tem 82 anos, ela ganha 2 salários mínimos com um filho só que ela tem, que tem um problema de deficiência intelectual. E ela tem essas casinhas cujo valor, o valor de aluguel de cada casinha não chega no máximo R$250. E ela tem gente ainda que é inadimplente. E que de fato você percebe que a família com um monte de filhos, com um monte de problemas. Mas R$250 uma caixa d'água custa mais que isso. Eu entendo. Eu estou falando da onde é que eu vou tirar dinheiro diante de todos os gastos que nós temos, Márcio, porque aí é o grande problema. Diante de todos os gastos que nós temos, que aí você fala prioridade da prioridade. Tudo na sociedade virou prioridade. Sim, a prefeitura vai pagar essa caixa. Daria a caixa d'água. Daria a caixa, porque essa pessoa não tem... 500 caixas d'água fica mais barato. Não, mas tem vindo não, sim, mas eu entendo que 500 caixas d'água ficaram mais baratas, eu entendo. Só que o processo de seleção dessas caixas d'água tem que ser feito por um critério muito qualificado. Quem faria o critério? A assistência social. A Secretaria de Assistência Social, as técnicas que são as secretárias de assistência, os psicólogos, os prestadores de serviço, daqueles que fazem... Secretário. O Auricimar. Ah, Auricimar. Auricimar. O Auricimar faz um trabalho maravilhoso ali na assistência, ele tem um olhar criterioso para esse procedimento. O Auricimar é um cara genial. Sensacional. Eu sou fã, né? Sou fã do Auricimar, então... É o seguinte, tem algumas coisas que, por exemplo, eu segui por questão de coisa familiar. Por exemplo, um funcionário vai pegar a cesta básica. Então parece que um cara de Fórmula 1 trocando pneu, porque vem um bando de gente em cima. Antigamente era um inferno. E aí você sai de lá, você chega às 7h15, 7h20, você tá com o cara saindo já com a flor. É uma coisa muito bacana. Tá? A pandemia nos ensinou, né? Pois é. Mas tem outro também. Tem, por exemplo, se você for olhar, a Lu estava me mostrando o material escolar. É um material de primeira. Eu não tinha condições, quando eu estudava, de comprar aquilo lá. Então tem coisas elogiáveis. Mas tem críticas também. Por exemplo, eu falei que eu vim aqui, a pessoa falou assim, você não perguntou da outra vez. O negócio é o seguinte, as professoras do processo seletivo, você, quando você fez a campanha, você falou que você iria ver e colocar... delas receberem cesta... Você fala, era porque a maioria é mulher, né? Cesta básica e o cartão alimentação para todas elas. E como é que ficou? Existe uma lei que é a municipal, baseada muito no que foi criado, chamada 4440. 4440 ou 4140. Agora não me vem o número certo da lei, tá? E ela diz o seguinte, que a regulamentação desse processo, todos que estiverem no processo seletivo, eu teria que dar a cesta básica. Então não dá para eu criar a parte da educação. Eu pensei em fazer só a parte da educação quando nós chegamos, porque foi de fato. Eu não minto aqui, foi uma promessa de campanha assim. Eu não consegui regulamentar ainda, por quê? Porque se eu for trabalhar com as professoras, eu quebro o princípio da isonomia, porque tem que ter as outras. Apesar de que no município de Jaboticabal existe a lei, então nesse apesar é onde nós também estamos buscando segurança jurídica. A gente tem discutido isso já há 2 anos. Para dar segurança jurídica, eu preciso de todas as amarras da lei, no sentido de não dar brecha para eu me prejudicar e nem prejudicar o município. E depois também eu crio um monstro para o município que é impagável. Que com a 4140, todos os funcionários de processo seletivo, independentemente dos cargos que ele ocupe, seja da saúde, da educação, da administrativa, qualquer outro lugar, vai ter o direito de receber a cesta básica. Aí eu não tenho condições de pagar.
Aí Então, eu... o que é que essa pessoa que perguntou para mim tem como resposta? Não, ela tem como resposta que faz mais de 2 anos que nós estamos no processo de estudos, já fizemos consultas ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas nem todas as respostas ainda nos deu, porque são muitos questionamentos e tal. Mas tem dinheiro para isso? Não tem dinheiro para todos. Para educação tem, né? Educação tem, Para né? todos. Mas aí não tem como você dividir a educação, porque o dinheiro da alimentação não vem da educação. O dinheiro da educação ele é dividido em 2 partes. O Fundeb, que é recurso federal, associado aos recursos do município, com o maior deles, que é o ICMS, onde eu pago o percentual do salário dos professores. Nós investimos aqui mais de 94% só para pagamento de salário de professor, com o Fundeb. E aí existe no bolo, na divisão geral, que o Fundeb está dentro, então ele não está fora. Então não é o Fundeb mais 25% do ensino, é o Fundeb dentro dos 25% do ensino. E que aí você atinge o quê? Os 25% do ensino. Tá? Então eu não posso pegar esse dinheiro para pagar a cesta básica. Eu tenho que pegar o dinheiro que é de custeio. Eu tenho que pegar o dinheiro que é de custeio da máquina pública. Energia elétrica, água e alimentação entre eles. Se eu for dar a cesta básica para os professores que merecem, então ninguém aqui está tirando o mérito do professor, pelo amor de Deus. É isso que tem que ser entendido. A cesta básica, o valor, a vale alimentação, eu vou ter que estender a todos os outros. Nós temos vários aqui da área da saúde, da assistência, que merecem também, pronto. Só que aí eu quebro a prefeitura. Aí eu quebro a prefeitura. Então, essa é uma situação. Então, diante dessa proposta, nós estamos fazendo os estudos. E eu sou muito tranquilo, Márcio, para dizer, olha, me desculpa, até aqui eu consegui chegar e não consegui avançar. Então, foi uma... É isso, eu não tenho uma promessa, eu não faço promessa, eu faço compromisso. E às vezes eu não consigo... Bom, às vezes eu não consigo... A resposta você já deu. Sim, mas eu não faço promessa, eu faço compromisso. E dentro do meu compromisso, às vezes eu não consigo atingir o compromisso. Agora, vem cá, você falou eu ia falar FEBEM, por Fundeb. Você falou do Fundeb, existe um problema aí de transparência de grande parte da sua administração. Vou te dar um exemplo. Eles começaram a agitar por aí, mandando um negócio via Zap, que tinha uma entrada de dinheiro, só a entrada de dinheiro do Fundeb, um monte de dinheiro. Aí, um grupo de professoras e professoras quiseram dividir aquilo no mês de dezembro. Eu entrei em contato com uma pessoa experiente e falou assim, Márcio, não é aí que não fechou o mês, como é que estão reclamando dele já? Além do mais, não é impossível sobrar dinheiro do Fundeb, sempre falta, né? Sobrou aquela época por causa da pandemia e tal. Aí eu fui pedir informação para vocês. A moça me tratou muito bem, mostrou até que vocês tinham comprado um monte de coisa, etc, etc, etc. Mas eu falei, mas você pode me responder? Porque é o seguinte, se está sobrando dinheiro do Fundeb, tem que mandar para outra cidade, porque é um absurdo isso aí. Ela não me falou nada. Muito bem, a primeira crítica. Esse grupo de pessoas da área de ensino deviam pensar na população e não assim, ó, sobrou dinheiro, a gente quer. Deviam falar assim, por que vocês não aplicaram? Primeira coisa. Segunda coisa, houve um erro. Eles erraram porque eles botaram uma informação para correr por aí que era mentirosa. Não tinha dinheiro. Botaram só a entrada. Quer dizer que dezembro não tem... Vocês não gastam dinheiro do Fundeb em dezembro, vê se pode ser. Então é o seguinte, o outro erro é o seguinte, era só a moça me falar, olha, não vai sobrar dinheiro. Aí por que não podia falar para mim? Não, tá errado isso aí, não vai sobrar dinheiro. Não falaram nada para mim. Ela me deu o zap dela, etc. Aí eu falei para ela, você não falou que você ia falar para mim? Fala assim, vai sobrar dinheiro, não vai sobrar dinheiro? É verdade aquilo lá? Não falou nada. E tem outros lugares que eles falam assim, porque você fica preocupado. Não, mas por que você está preocupado? Porque o dinheiro é meu, pô. Eu estou pagando imposto, entendeu? Então é o seguinte, existe esse problema de transparência, porque eu vi que não ia... Aliás, você pode até falar agora se ia sobrar dinheiro ou não do Fundeb. Márcio, eu não vejo que é transparência, eu vejo que é desinformação ou falta de interpretação de informações. Não, tá? Eles não me deram a informação. Não. Veja bem, eles não me deram, primeiro eu preciso saber quem são eles, os nomes, os departamentos. Não, falar aqui, né? Não, mas preciso saber. Se eu souber, fica mais fácil tratar a situação. Não, se a pessoa foi e falou assim, agora, eu falei com a área com a secretaria responsável. A secretária da Educação, assim como eu, a secretária da Educação, assim como eu, como outros, temos um conhecimento sobre financiamento da educação até a página 2. Na página 3, aí é preciso o contador. A página 4 já precisa
aquele que trabalha com a Receita e a Fazenda. Acho que em 3 dias não dava para saber. Não, mas se você não teve a informação, e aí foi uma falha nossa, a gente vai te dar as informações. Que era mentira aquilo. Perfeito, mas aí veja bem, Márcio. Mas para eu falar que era mentira, eu tive que falar com um secretário de outra cidade. É possível isso? Ele falou, Márcio, se eles não gastaram, tá errado. Se o nosso governo, se as pessoas responsáveis à frente da pasta não lhe deu a informação, aí é um erro nosso. Se a informação não chegou por completa, então aí nós podemos buscar quem tem a informação completa para lhe dar. Hoje, quem trabalha com a parte da tesouraria aqui no município é a Daniela Laurentes. Ela é funcionária de carreira da prefeitura e ela é quem faz toda a contabilidade ao lado da Thalita, que é a chefe de gabinete, aliás, a diretora do departamento financeiro da prefeitura, também funcionária de carreira, junto com a Wanda, que é a chefe de gabinete, também funcionária de carreira da Fazenda. E é o Tiago quem faz toda a parte fazendária, ou seja, recursos. Não, eu vou responder. Deixa eu só responder primeiro as falas aqui. A desinformação que circula, parte exatamente de meio político. Porque, claro, o que se espera? Não se termina uma eleição, continua fazendo campanha durante os 4 anos. Esse é um processo político, isso aí acontece. De gente que não pensa em política pública. Tá? E começa essa desinformação sendo gerada. Agora, é aquilo que eu falei. A pós-verdade é, se eu falar e você não acreditar, sendo verdade o que eu estou falando, você vai transformar a minha verdade em mentira. Porque você vai o quê? Vai me desqualificar, porque no fundo, ou você não gosta de mim, ou não gosta do meu jeito de ser, ou não gosta da minha posição política. É uma coisa. Então, a verdade acaba sendo jogada no limbo. Se você gostar de mim, eu contar uma mentira e essa mentira passar como verdade, que aí eu chamo de pós-verdade, é a maneira que você tem de como credenciar as pessoas na sociedade. Então, como no meio político todo mundo acha que todo mundo mente, no Brasil, isso não é o Brasil, é o mundo. Fica muito difícil, às vezes, a honestidade, a transparência, chegar na ponta para a pessoa. Porque eu estou apresentando números, muitas vezes ela não acredita nesses números. Aí é uma questão de crença, né? Mas bom, eu deixei não é à toa. Calma. Que deram a informação. Calma. Não, que as professoras estavam erradas. Não, perfeito. Eu estou te falando, da desinformação. E aí é fato. Volto naquela condição primeira. Se o governo não lhe deu a informação por completa, o governo errou. Eu estou assumindo aqui, nós erramos se não aconteceu isso. Eu não estou afirmando ou confirmando, eu preciso ver o que aconteceu. Tá? Eu estou sendo pego numa fala da qual eu não tive convivência, eu não estava ali naquele momento. Naquele momento histórico da tua presença, eu não estava. Sim, então, Márcio, isso que eu estou falando. Eu preciso saber. Bom, o que aconteceu do Fundeb? Houve o que a gente chama de não é o excesso de arrecadação, esse é o nome dado de excesso de arrecadação, porque não existe excesso de arrecadação. O que existe é que não teve a máquina funcionando como estava funcionando, as escolas não tinham alunos presenciais em 2021, até par de 2022, todo mundo se lembra, professores trabalhando remotamente, então praticamente eu, professor do Estado, usei a energia da minha casa, a internet da minha casa para dar aula para o aluno. Comprou material. Comprei material, para você colocar o webcam lá, não tive investimento. Eu tive que investir para poder trabalhar e manter as minhas condições. Fato. Isso aconteceu num todo, né? No Brasil como um todo. E aí eu não vou ficar entrando no mérito se está certo, se está certo, isso aí eu deixo o juízo de valor de cada um. O que acontece é que eu não tendo gasto de água, de energia, de limpeza, de custo operacional diário. Sobrou dinheiro. O que nós fizemos? E aí é que elas ficaram, algumas professoras ficaram bravas. Eu entendo a escola como um todo. Para mim, escola é quem abre... Bravas que elas queriam dinheiro para ela. Não, calma. Eu estou falando da primeira sobra do Fundeb 2021 para 22. Então vamos lá. Na pandemia, quando nós fizemos aquela divisão, o que é que eu fiz? Eu considero a escola quem abre o portão, quem limpa o chão, quem atende na secretaria, quem faz a comida. O que aconteceu, o que eu fiquei estarrecido foi que algumas professoras tomaram uma atitude anti-escola, antipedagógica, anti-formação. E olharam para essas profissionais como se elas não fossem da comunidade da escola. Justamente. Não existe gente melhor ou pior. Todos nós somos iguais no processo de formação do aluno. E é isso que os cânones da educação, ou seja, os grandes pilares formadores de educadores desse país, os livros, as teorias, os fundamentos, trabalham exatamente nessa vertente. Todos são colaboradores, cooperadores da formação humana. A educação escolar é educação escolar. Ensina o garoto a pensar
e ajuda na formação moral. A educação não escolar, ela é muito fundamental, que é a família. É o pilar da moral, é o pilar das virtudes, é o pilar das condições. Então, diante dessa situação, trabalhamos a divisão do Fundeb. Ali eu consegui, se me falha a memória, R$ 2.700 para cada profissional. Foi por aí. Deu quase 900 profissionais recebendo R$ 2.700 cada um. Nessa vez, falaram assim, tem 3 milhões lá na conta para dividir. Não são 3 milhões na conta. A gente tem que saber que o ano vira. Então, quando vira o ano orçamentário da prefeitura, ele fecha no dia 20 de dezembro e reabre depois do dia 20 de janeiro. É o ano orçamentário do poder público. Da educação, como tem o dinheiro do Fundeb, é entendido que, como nós temos eleições de 4 em 4 anos, quando se encerra um governo, você não pode fazer com que o governo anterior, isso para Fundeb, esquece a administração pública, são duas coisas distintas, tá? Imposto federal, lei, agora é política pública de Estado, não é mais programa, o Fundeb. Então, política pública aqui e governo aqui desse outro lado. O que aconteceu? Você tem o quê? Esse recurso para incrementar a folha ou para ser a folha de pagamento do próximo mês do professor. Porque ele está em recesso. O professor só tem uma férias no ano e não 3, como todo mundo fala. Ele tem férias de 30 dias, como qualquer trabalhador tem, e tem o período de recesso. E aí o recesso escolar no Brasil é um processo de cultura. É um processo de cultura. A família sai, viaja, os mecanismos culturais e sociais determinam quando que a aula volta ou deixa de voltar. É um processo. E recesso significa não estar de férias. A qualquer momento o professor é convocado. Tanto é que o planejamento volta em janeiro em muitas escolas. Os alunos só voltam em fevereiro. Então o professor volta a trabalhar para discutir. Não, mesmo o Júlio, que passa... também. Tem curso. 15 dias, tem o fórum de educação. E eu estou falando de maneira geral, tanto particular, privado, do Estado, por aí vai. Então não tinha sobra. O que tinha era o dinheiro, 3 milhões, que iria completar a folha de pagamento dos professores para pagar o mês subsequente, que é fevereiro. É isso. Só que aí o que acontece, Márcio? Quando interesses políticos não são atendidos, eu não estou falando de profissionais da educação, eu estou falando de quem representa a educação usando um cargo político, tá? Aí começa a disseminar mentira, porque os interesses não foram atendidos. Eu sei, mas eu conversei com um vereador que é da oposição e ele falou, Márcio, esses caras estão loucos, esse dinheiro não... Ele deu razão para... Esse dinheiro, não sobrou esse dinheiro, não. Não, ele foi atrás. Não, ele falou isso com o senhor, porque, com todo não, o senhor que eu falo falar pelo respeito. Né? Não... O senhor está lá. Bom, se preferir você, então eu trato como você. Não existe isso. Bom. Ele falou com você porque ele sabe que você é uma pessoa culta, bem formada, que tem conhecimento, tem know-how, tem a expertise do entendimento. Agora, por que ele não fez isso com todos os outros profissionais da educação? Com todos os outros grupos que ele participa e ele inflama? Porque minha mãe dizia o seguinte, né? Triste daquele que acha que só a mãe dos outros fazem filho esperto. Do mesmo jeito que ele circula com as informações lá, mentindo, as pessoas que lá estão trazem as informações e mostram pra gente. Aí a gente tem que desmascarar. É triste isso. E eu não fico transformando... aqui no Facebook, rádio, em arenga, em debate. Eu não vou ficar transformando isso. Acho que a gente tem muito problema para resolver no diário. O bom debate é esse. Apresentou a falha, a gente ou explica a falha, ou então procura se redimir e tem que vestir a carapuça da vergonha quando é necessário, e dá sequência na vida. Para mim é isso. Não tem outro meio termo. E eu vejo a política como um processo de colaborar para a formação humana, de colaborar para transformar as necessidades. E a gente não vai conseguir agradar as pessoas como um todo. E eu trago isso com muita tranquilidade. Eu procuro ser agradável. O que é ser agradável? Minimamente educado e atender às necessidades e os anseios da pessoa. Eu não costumo agradar a todos, porque eu não consigo. Eu não tenho como. Né? E aí já dizia o grande Confúcio, né? O sucesso do fracasso é quando o homem tenta agradar todo mundo. Esse é o sucesso do fracasso. Agora, uma coisa bem polêmica. Uma vez, numa reunião, quando você estava fazendo campanha, você falou para a gente, tinha lá um grupo de professores de educação física, que você não iria não ia contratar uma empresa de propaganda e usaria o dinheiro, inclusive, na área de esportes. Mas você contratou uma empresa de propaganda. Então, é uma incoerência do que você falou. Olha, deixa eu falar uma coisa, Márcio. Como eu disse, o meu planejado, ele nunca saiu do jeito que eu imaginava.
né? Então você acha que tem que ter uma empresa? Eu investi no esporte. Então vamos primeiro resolver a tua primeira sentença da fala, que eu não ia contratar a empresa de propaganda e investir no esporte. Então vamos fracionar isso para a gente poder entender se eu usei o dinheiro da propaganda e não investi no esporte. Não, Então, foi isso que eu falei. não, calma, mas é essa a maneira que eu me entendi. Então se eu interpretei errado, quem é o mau aluno aqui sou eu. Mas vamos lá. Você ia colocar no esporte, não que não existia. Não, mas calma, vamos lá. Quando nós chegamos à prefeitura, havia o registro. Papel é aquilo que nos dá como informação. Prática é aquilo quando eu vou ver. O que eu estou falando aqui é uma fala. Se você vai concordar comigo, você tem que pesquisar. Eu, como professor, sempre falei para meus alunos, vocês não precisam acreditar no que eu falo, vocês só têm que pesquisar naquilo que eu estou dizendo. E debater comigo. E fazer um debate. Eu não acredito no que as pessoas falam. Eu acredito naquilo que eu vejo das práticas. E eu passo a acreditar no que as pessoas falam associado àquilo que eu vejo nas práticas. Entende? Então, quando eu falo que eu não acredito no que as pessoas falam, então se ela fala um negócio pra mim e eu tô vendo o que tá acontecendo, de fato é verdade. Agora, se ela fala um negócio e eu vejo que não tá acontecendo, peraí. Alguma situação tá no meio. Tá errado. Então, vamos lá. Quando nós assumimos a prefeitura, a FAI tinha 292 alunos cadastrados. Só que 150, de fato, estavam praticando. Pagava-se R$11 mil para uma academia particular em Jaboticabal para que 60 pessoas apenas, usufruíssem dessa academia. Entre atletas, secretários e assessores. Tá? Aí chega o governo do professor Emerson. E o que a gente faz? Vamos reativar a FAI. Vamos reativar a FAI como era. Aí nós fazemos o quê? Alugamos a Mascani, um clube que está no centro da cidade, passando por uma... Está passando por uma série de dificuldades. Se eu tiver que construir uma piscina olímpica ou semi-olímpica, é um absurdo de caro, já existe ali, e com um clube que está para fechar as portas. Então, por que não investir? Aí nós passamos a alugar a Mascani por R$8 mil. Colocamos 420 alunos na natação. Já subiu o número de 298 no papel e de 150 que tinha na prática, e de 60 que usufruía de uma academia de R$8 mil. Ali eu tenho quadra, ali eu tenho piscina, ali eu tenho espaço, tudo. Aí nós alugamos agora o Jabuca por mais R$3 mil, mais uma piscina, para atender inclusive os alunos da região do Santa Teresa, Santa Luzia, Vila Industrial, que é mais longe. Mais 3 mil, dá os 11 mil, concorda? Vai atender mais 2 mil, 3 mil pessoas. Então hoje nós estamos ao todo, entre as nossas escolas de futebol, basquete, vôlei, vôlei amador, terceira idade, que nós investimos no esporte da terceira idade, que voltamos inclusive, e somos protagonistas e campeões regionais e estamos na estadual, e bem colocado. Karatê. As escolas de massificação, principalmente fazendo parcerias com as ONGs, os terceiros setores. Então nós temos a ONG Fênix, Amor Solidário, entre outros, né? A parte da capoeira social. Nós estamos hoje com mais de 2.500 alunos. Não, então, não, calma, peraí. Isso eu já sei. Não, eu sei, Márcio, eu tô falando porque é a oportunidade que eu tenho agora de falar diante das câmeras aqui, certo? Aí você tá entendendo, você sabe, agora você já respondeu, antecipou a minha pergunta. Por que eu tive que contratar a empresa de propaganda? Por quê? Porque eu tive uma anticampanha de muita gente por causa da desinformação. Então, se eu faço uma propaganda, ela é enganosa, a pessoa vai saber que ela é enganosa. Se eu faço uma propaganda, é verdade, ela vai saber. Eu vou dar um exemplo claro. Nós ganhamos parte do recurso do mamógrafo, parte do recurso veio da Câmara Municipal. Um mamógrafo custa quase R$1 milhão. Nós conseguimos, na licitação, esse mamógrafo por R$500 mil. Começou o mamógrafo, a mamografia. No mesmo dia que inaugurou o aparelho, já logo no dia seguinte, houve um problema na peça da bandeja. Não era na parte de absorção da imagem, não era a parte de radiação, que não sei se é radiação, né? Eu não sou técnico, mas acho que faz a transposição da imagem física do seio da mulher para a imagem virtual da tecnologia, para ela depois fazer um desenho. Eu não sou da área de TI, então não tenho muito esse conhecimento. A bandeja, onde o seio da mulher é colocado, né, a parte da mama, ele teve problema, porque ele tem que ser calibrado, porque senão você fica com problema na hora de fazer a captura da imagem. Teve problema no sensor, né? O que aconteceu? O produto, a carcaça dele, o que a gente chamaria da funilaria, né? Desculpa usar esse termo, mas eu não tenho, né, o hardware, né, que seria a parte de estrutura física,
ele é italiano, é um design italiano. A tecnologia, a parte do software, o programa, ele é americano. Só que o produto, por ser o hardware, tinha que vir da Itália. Isso é rápido, 15 dias chega. A alfândega demorou 60 dias para me liberar. Eu tive que pedir para deputado, eu tive que pedir para delegado da Polícia Federal. Eu falei, vocês estão de brincadeira. Eu gostaria muito que isso fosse feito com a droga que entra no Brasil. A burocracia. Né? Que segurasse as drogas nas fronteiras. E eu fiquei com 60 dias com o aparelho e gente precisando fazer mamografia. Então, aí nós colocamos. O que aconteceu, Márcio? Como eu estou me ambientando com o mundo político, no sentido de aprender muita coisa, por isso que eu falo que eu sou um aprendiz nesse processo, começou a disseminar uma série de mentiras aí falando que eu comprei um aparelho quebrado, que eu comprei um aparelho de segunda categoria, que o aparelho não presta. O aparelho foi supervisionado, inclusive, na licitação por vereador. Vendeu, acabou. Tem a garantia, acabou. Foi supervisionado. Foi supervisionado, inclusive, por vereador. Teve ali a participação de pessoas. Nós tivemos o quê? Uma comissão para averiguar essa situação. De que país? Ele é italiano. O software é americano. Né? É que nem um computador, Márcio. As peças são de um lugar e o software é de outro. Não, né? eu queria saber o origem. Então, assim, o aparelho é de alta qualidade. Então, Ituverava, se eu não me engano, a Santa Casa de Ituverava tem, Garapava tem, Não, mas São Paulo tem. Eu já comprei, até caro, você compra às vezes depois de uma semana, tem problema. E aí, o que aconteceu? Aí disseminaram a mentira. Eu estou dando um exemplo do porquê que eu preciso investir em propaganda. A minha estrutura de propaganda na prefeitura, ela é pequena. Eu não posso fazer um investimento, eu não posso chegar lá na minha página e começar a ficar investindo dinheiro, e eu não posso pegar e ficar investindo dinheiro na página da prefeitura sem justificativa. Não existe. Então eu tinha que fazer o quê? A lei de licitação para publicidade e propaganda, seja do governo federal, do governo do estado ou quaisquer prefeituras, ela pede que se abra uma ampla concorrência. Nessa ampla concorrência, empresas habilitadas e que atendam os requisitos, que é uma lei específica, ela não entra nem na 866, nem na 14.133, que é a nova lei de licitação, ela entra numa outra lei à parte. Então aí o que acontece? Tem que seguir todos os ritos, inclusive os órgãos de regulação da publicidade e propaganda. Tem os nomes lá que eu não sei e tal. E aí veio essa situação. Só que eu não estou gastando 2.200.000. 2.200.000 é o limite orçamentário para eu gastar. Pode ser que eu gaste. Não tem um não tem contrato. Tem um contrato. O contrato ele é utilizado, Márcio, de acordo com o uso de acordo com o uso da demanda. Se eu uso mais, eu pago mais naquele mês. Se eu uso menos, eu pago menos. Se eu não uso nada, eu não pago nada. Entendeu? Entendi. Então é isso. Mas, por exemplo, Posso pegar o mais? Lombardi não daria conta. O Daniel Medina. Posso O pegar? Lombardi não daria conta disso, por exemplo? Que ele é, ele tem um ali que eu conheço, que aliás eu mal conheço ele, eu não conheço ele pessoalmente, só para você saber, mas eu acho ele bastante competente, ele não daria conta. O Daniel, é o Daniel Medina que você está falando, né? Ele mesmo. Mas dá, pô, na verdade, a prefeitura, ela Veja bem. precisa dar parada. Veja bem, Márcio. Eu não posso, por exemplo, fazer uma... Vou dar um exemplo bem banal. Eu não posso fazer uma publicação... Publicação não, a entrega de um panfleto nas casas falando sobre a questão da dengue. E o Tribunal de Contas me pede o quê? O que você está fazendo de campanha contra a dengue? Campanha contra a dengue não é só arrastão, não é só ficar na porta do centro de saúde, das unidades básicas de saúde, nos CIAFs, falando que a pessoa tem que cuidar, não é só nas escolas. Campanha contra a dengue é conscientização geral. Então eu preciso de panfleto, eu preciso de banner, eu preciso de um outdoor, eu preciso de alguma coisa nesse sentido. Isso é publicidade. Isso o Tribunal de Contas também aponta quando um governo não faz. Vou dar um exemplo claro. Fizemos o carnaval aqui em Jabuticabal. Como é que vai anunciar que tem um carnaval? A questão da obra. Como é que vai anunciar que vai começar o recapeamento? Vou dar um exemplo de um comunicador aqui em Jabuticabal, que trabalhou durante 16 anos no governo, né? Muito conhecido. Ele chega lá na Marechal Deodoro, que estava ali, cheio de problemas, de buracos, que a gente ganhou um recapeamento, em frente a Petit Embalagem. Então ali tem empresa, tem posto de gasolina, ali tem uma concessionária de tratores, ali tem uma mecânica, ali tem um tiro de guerra e por aí vai. Então nós começamos o recapeamento. Quando eu olho que um prefeito está fazendo recapeamento, independentemente se eu gosto dele ou não, o que eu vou falar?
o homem está trabalhando, ele está entregando resultado. O que esse participante do governo, que tinha ele e a esposa dele, como assessor no governo, ganhando mais de 6 mil, na época fez, isso foi o quê? Foi simplesmente dizer, não tem aqui, ó, faz um vídeo lá, tira uma foto, fala, não tem aqui uma sinalização do trânsito, não tem aqui uma propaganda dizendo que vai começar o recapeamento de tal horário até o horário. Eu não posso pegar dinheiro da prefeitura e ir lá e pedir para a Geração 5, ou pedir para o Quioda, ou pedir para o Márcio Marcas, pedir para Destaque ir lá e produzir. Só se eu tirar do meu bolso. Então a publicidade, o dinheiro da publicidade e propaganda, ele é o quê? Você não falou de transparência? É o uso do recurso de maneira transparente dentro dos ditames oficiais da lei para que eu possa entregar resultado. Não é só propaganda, é informação. É informação. Então foi, por exemplo, quando você falou isso, que você falou que era um compromisso, foi apenas um erro estratégico. Você não imaginava que o bom... Não, isso? Márcio, veja bem. Meu compromisso foi dado. Eu tinha que primeiro honrar com o meu compromisso. Meu compromisso foi investir no esporte. Meu compromisso foi investir naquilo que eu disse. Eu falei 3 itens que eu ia trabalhar com um compromisso muito forte em Jaboticabal. Solução do problema da água. Resolução dos grandes problemas da saúde. Dos grandes, porque os pequenos vão continuar. São larga escala. E a questão da possibilidade de fazer com que as empresas tenham interesse em investir em Jaboticabal a partir do incentivo de impostos. Eu não posso retirar os impostos daqui para trás, mas eu posso colocar daqui para frente para as empresas possibilidades para se instalarem. Então, concessão de área por tempo indeterminado em uso de área pública, para que ela não pague por esse terreno durante um tempo, como foi feito. Eu não sou o inventor da roda, nem estou reinventando a roda, já existia isso. Mas isso foi do nosso governo, isso foi graças ao Alexandre que eu vou falar agora. O ISS da construção da empresa que vai construir e o IPTU do que ele vai ter que pagar, ele tem uma suspensão desse pagamento por cerca de 5 a 10 anos, dependendo da quantidade de empregos que ele vai gerar. Eu não estou renunciando receita na prefeitura, mas eu estou incentivando esse empresário a ter um compromisso com a cidade. Não tinha nada. Exatamente, exatamente. Ele já não pagava antes. Não, ele pagava. Você está falando de empresário daqui. Ele paga. Então eu vou dar um exemplo. Eu vou abrir uma loja hoje de carro, ou uma loja de motos, ou uma fábrica. Eu vou construir uma fábrica. Na construção eu tenho que recolher o quê? Eu tenho que recolher a guia de engenharia, eu tenho que recolher a guia de INSS, eu tenho que recolher a guia de SS, eu tenho que recolher o IPTU, correto? Aquilo que é do governo do estado, aquilo que é do governo federal eu não posso mexer, mas aquilo que é do governo do município eu posso. Eu não estou renunciando, eu estou incentivando. Então o que nós fizemos no projeto de lei? Que inclusive teve vereador que foi contra. E o vereador falou assim, você tem que dar para todo mundo. Eu falei, meu Deus do céu, mas como que pode então alguém querer se habilitar em estar vereador e entender que a lei é daqui para frente, não pode ser daqui para trás? Eu não posso renunciar à receita. A pessoa tem que entender, ela tem que ter um mínimo de comprometimento com o estudo para poder... Precisa de atacado que abrir aqui, que fim levou aquilo lá? Eu vou responder já essa questão. Então, o empresário vai abrir, então eu vou abrir, eu chego lá, chega na prefeitura, a prefeitura fala, olha, tem essa lei aqui, ele não é obrigado a aderir. Se ele aderir à lei, ele vai ser obrigado a cumprir as diretrizes dela. O que a diretriz fala? Gerar emprego, percentual, de 18 anos a 25, um tanto, dos 25 até os 55 anos, se eu não me engano, é livre, e tem que ter um percentual de 55 mais. O que nós estamos priorizando? Jovens, que não têm experiência e que precisam dessa oportunidade, e pessoas acima de 55 anos que perderam a oportunidade do mercado de trabalho, que é difícil se qualificar, porque a desculpa é sempre a mesma. Não se contrata a mulher porque diz que o perfil é mais de homem, mas nunca quer falar porque ela pode engravidar. Então provoca um sexismo no processo da contratação. Não pode contratar a pessoa com mais de 55 anos porque vai falar que a pessoa está velha demais, não vai aguentar, mas também não fala, seu teu perfil não se qualifica. Seu perfil não se qualifica para minha empresa. Começa. E o jovem porque não tem experiência. Meu Deus do céu, experiência é uma coisa que só se ganha dando oportunidade para a pessoa. Eu só posso dizer se alguém é bom ou não se eu testar essa pessoa. E eu não posso fazer essa pessoa ser testada num curto prazo de tempo. Eu não caí numa sala de aula do dia para a noite para me tornar um professor. Se eu sou bom ou não, quem tem que avaliar são os alunos. Até então, o que me diz respeito da minha parte de educação, nenhum aluno reclamou da qualidade das aulas. Pode ter reclamado da minha postura. Como eu disse, tento ser agradável e não agradar a todos. A situação que eu digo é exatamente essa.
Esse produto da lei foi criado por quem? Pelo Alexandre, nosso secretário de planejamento. Não fui eu. Então todo mundo fala, por que você não fala que foi você que criou? Porque sempre é o prefeito que aparece. Eu não tenho preocupação em dar o mérito a quem merece. Mas o projeto foi aprovado. Foi aprovado. Foi aprovado, mas é claro que não foi aprovado por unanimidade. Porque aí tiveram os vereadores que começaram a questionar isso. Mas eu não sei se estavam brigando pelo mérito do projeto não ter nascido com o interesse político deles, né? Ou que teria que ter nascido por eles ali, ou necessariamente pela condição de não entender. Algum resultado? Já, sim. Nós temos hoje 3 empresas que estão sendo construídas em Jaboticabal, que vão começar o processo de construção já, que é a Mendoforte e a Chefe Lino, que já existem, mas vão construir. E agora a outra que eu... Não, tinha uma que ia ser um atacado. Não, calma, eu vou chegar nessa que você pergunta. E que ele já tem. Aí o Toninho Super Atacado. Eu conversei com o seu Toninho, né? Ele inaugurou em Bebedouro. Ele começou em Bebedouro, porque aliás já estava mais rápido lá do que, já estava em andamento quando ele teve interesse na área aqui. Até então ele comprou uma área. Agora a metragem não me falha, não sei a primeira metragem. Ele comprou a antiga cerâmica dos Pinto, que fica aqui na Morim Brenha com a Euclides da Cunha, naquela esquina. Aí ele quis comprar outra parte vizinha, para chegar a 22 mil metros quadrados. E o que o seu Toninho falou comigo por telefone? Prefeito, você conseguiria pelo menos abrir a rua lateral ao rio, até o fundo da empresa, para que os caminhões possam entrar ali e eu não prejudicar o fluxo de trânsito da Morim Brenha nem da Euclides da Cunha? Eu falei, tranquilo. A hora que o senhor começar a planta, o projeto, entrar com os papéis da prefeitura, o senhor já me procura que aí nós vamos fazer um termo de cooperação, as máquinas da prefeitura vão lá e fazem a abertura da rua e eu me comprometo a fazer o asfalto desse pedaço da rua. Tá? Isso é uma proposta. Diante dessa situação, ele teve o quê? Ele teve um certo, não é bem um atraso, ele teve algumas dificuldades lá em Bebedouro para terminar, que não foi com a cidade, foi com a própria obra. E aí o planejamento, que era para ser outubro de 2021, o início da obra, está entrando em 2023 e ela não aconteceu. E eu perguntei para ele, seu Toninho, foi alguma coisa que o nosso governo fez, ou alguma coisa que eu, como prefeito, não atendi a sua necessidade, ou a necessidade das diretrizes da sua empresa? Ele falou, não, de maneira alguma, Emerson. Não teve nada a ver contigo, não tem nada a ver com a cidade. Tem a ver com o meu poder de investimento. Tem a ver agora com a minha capacidade de investimento nesse momento que eu estou aí me organizando. Ele falou, dinheiro eu tenho para fazer os investimentos, já está tudo certo. É a questão agora do tempo, das situações que eu tive de contratempos, na verdade. Não é nem investimento. Vou corrigir a minha fala aqui. Foram contratempos. Que investimento eu tenho para realizar. E aí é claro que o empresário vai olhar o melhor momento para ele poder fazer a instalação da sua empresa. Eu não posso obrigar o empresário a trabalhar nesse sentido. Mas, o que nós fizemos? Nós pegamos os 27 lotes do Distrito Industrial que ainda estavam parados em Jaboticabal e colocamos à venda. Foram todos vendidos. Mas mas não vai ser especulação. Não, porque tem agora uma diretriz, né, Márcio? Existe aí, a pessoa tem que dentro de um ano... que comprou. Não. Dentro de um ano tem que começar todas as obras, já mostrando inclusive o mapeamento do cronograma da obra. E não é só obra, também é geração de emprego, é geração de renda, geração de recursos para o município. Agora, você falou um negócio de asfalto, por exemplo, eu vi que tem um lugar horrível que fica ali onde era fora aquela curvinha. Lá Marginal? É, Marginal, lá estava horrível. Então, vocês asfaltaram, ficou bonito. Aí eu fiquei torcendo para vocês não fazerem a mesma coisa na Jucaquito, porque senão o cara... Aliás, fica uma sugestão, vocês têm que colocar um sinal de trânsito ali. Sinaleiro ali. Qual que é? Qual? Não, a Jucaquito do outro lado ela é Trabalhadores, aquilo ali é o tempo inteiro. Então, se você... Carlos Berchieri. Ali, eles vão passar reto. Carlos Berchieri. Pensando, é bom nem arrumar agora isso. Agora, aí eu vi que tem a Zé da Costa... não é quando ela desce, não, quando ela sobe o Zé da Costa. A Zé da Costa, ela tinha sido recapeada. Numa parte. Então, mas aí eu fui passar lá e tava brecado. Eu falei, ué, tava tudo... Falei, mas tão... Então eu fiquei pensando, como é que é feito o critério para você recapear uma rua? Tem um critério técnico isso aí? Tem. Então, assim, nós conversamos com os nossos engenheiros, departamento de planejamento, né? Feito uma reunião com os engenheiros. Quando o recurso vem de deputado, aí é a prefeitura quem determina. Quando o recurso vem de governo do estado, é a prefeitura quem determina. Quando o dinheiro vem de um departamento do estado, no caso do Detran,
Aí é o Detran quem faz as observações, quais são as áreas que precisam ser recapeadas e que poderiam gerar acidentes, maiores acidentes, e que são importantes para o município. Então o Detran avalia mapeamento de calor, com maior fluxo de carros, maior índice de acidente, escoamento da produção, entrada e saída, para facilitar inclusive o tráfego de caminhões pesados, para poder tirar da rota, né? E aí tem uma parte da técnica do trânsito lá que agora esqueci, um outro item. Esse foi o caso ali da Major Hilário. É o caso do Major Hilário Tavares. É o caso da Major Hilário Tavares Pinheiro. Aquilo lá é recurso do Detran. É do recurso do Detran, 1.900.000. Né? Que o Detran... E a prefeitura não entra com nada dessas? Não, nesse caso não. Nesse caso não. Isso é uma coisa muito boa de Todo esse explicar. asfaltamento que nós estamos tendo em Jaboticabal, todo esse asfaltamento, eu digo assim, não digo todo, mas 90% deles, vai. Da Marginal, falou da José da Costa, da João Honório Cardoso, que é a continuidade da 15 de novembro, da entrada da Santo Antônio, da Vila Santo Antônio atrás do cemitério, né, que precisava, ali da região da Nova Aparecida, aqui também na José Bonifácio, passando em frente à creche Manuel Gonçalves, tem mais outros trechos da Marginal, tem mais outros trechos agora que não me falha a memória aqui. Todos eles, 90% deles, vieram de recursos integrais do Estado. Eles são eles, a prefeitura não tem nada. Não. Quem determina é a prefeitura naquilo que não diz respeito ao Detran. Né? O Detran só esse de 1.900.000. Esses outros somos nós. De acordo com a maior necessidade. Jaboticabal precisa de recapeamento total? Claro que precisa. Não vou mentir. Quando eu assumi a prefeitura, o valor do metro quadrado do asfalto, R$17. R$17. 2021. Com a pandemia em 2 anos e meio, o menor valor hoje está sendo comprado a R$58 o metro quadrado numa licitação. Tem empresa que está vendendo a 67. Faz os cálculos de quanto eu conseguia com 17 metros quadrados recapear as ruas em 2021, no início de 2021, era o início do governo, e quanto que está ficando hoje. Então, só para ter uma ideia, os mesmos R$2 milhões que nós conseguimos recapear 64 quarteirões em 2021, quando eu falo 64 quarteirões, eu estou falando de 100 metros, tá? Lineares. Aí você não faz o quadrado porque você tem a espessura, aí metro cúbico também. Acho que daria 214 para 69, uma diferença grande. É muito complicado. Então, eu quero fazer tudo. Eu sou ansioso. Eu não vou conseguir nunca. Então, mas a sugestão, precisa colocar um semáforo ali. Sim. Muita gente já se machucou ali. Prefeito. Semáforo, que eu vou, além da Trabalhadores, com a Carlos Berchieri, dando continuidade à rua da Jucaquito, né? Cruza Carlos Berchieri e Trabalhadores, nós precisamos ainda. E já foi provisionado o recurso para compra e agora está em processo licitatório. General Glicério, com a rua Rui Barbosa, ali na esquina da Pastelaria Bom Jesus, que acontece muito acidente. Da mesma maneira, no quarteirão de cima, da General Glicério com a Barão do Rio Branco. Na esquina da 24 de maio, com a 24 de maio com a 13 de maio e da 24 de maio com a Benjamin Constant, que é ali onde tem o Senac e na esquina da frente foi a colocado Caixa aqui Econômica no Federal. Estadão ali e reduziu muito o acidente. Exatamente. Ali, porque acontecia todo dia acidente ali. Da mesma maneira, aquele que nós colocamos na Carlos Berchieri, dando continuidade sentido a Colina Verde, ali na prefeitura, também para melhorar o fluxo por causa do SESI. Ali precisa da ponte. Ali precisa daquela ponte que interliga o Colina Verde com o Jardim Atenas, fazendo o que a gente chamaria de um anel viário. Fala de ponte que o Márcio tem uma treca. Aquela ponte lá em cima, É o seguinte, aquilo lá, inclusive, eu fiquei bastante decepcionado com você, porque foi logo no começo. Você foi lá em São Paulo ver e tal. Eu pedi para ver o relatório de impacto ambiental, a CETESB ficou enrolando. Bom, aí o que aconteceu? Eu entrei em contato com uma ONG que eu tinha feito parte em São Paulo, eles chegaram na ouvidoria e falaram assim, por que vocês não entregam? Aí eles entregaram para mim. A hora que eu olhei, eu peguei e denunciei na ouvidoria a CETESB aqui, porque o estudo de impacto ambiental estava tudo errado. Uma outra coisa, ali é uma área que eles estão encurralados, nós já matamos quase todos, mas existe um mínimo de fauna naquela área.
Então, ali onde vocês querem fazer a ponte, tem uns canos para cá, uns 50 metros, não tem? Pois é. O China me cedeu o vídeo, ele não usou o vídeo. Tinha um grupo grande de 9, 10 cebos à pela, que é o macaco prego, o capuchinho, tem um monte de nome, andando por ali. Agora, veja só, se você faz a ponte daquele jeito, macaco, ele não é terrestre. Percebeu? Você ia cortar o local onde eles transitam. A primeira coisa. Segunda coisa, cada vez que fosse passar um carro e eles estivessem ali e não pudessem atravessar, eles iam defecar na mão e jogar em todo mundo. Só um exemplo. Então é o seguinte, quer fazer a ponte, que eu acho que não é necessário, mas quer fazer a ponte, então faça a ponte passando por cima sem ter 1 milímetro daquela... Porque ele não tem mais nada. Se você olhar pelo mapa do Google, é uma faixinha de nada que vai até lá embaixo. Dizem que já viram suarana lá, não sei se é verdade, etc. Tem um caso sério ali na Colina Verde de Escorpião. Vocês vão tirar o último reduto que tem dos coitados dos gambás. Uma vez eu estava passando ali em frente naquele hotel e eu vejo o finado Domingos Laveca fazendo uns negócios lá. Eu fiquei parado, aí depois eu saí. Aí um dia eu fui lá no domingo e falou: Domingo, o que você estava agitando lá? Ele falou: não, sabe o que é? É que tinha uma mãe gambá que estava cheia de filhotinha que nem de atravessar a rua. Já falei o trânsito para ela atravessar. Ali já está errado, devia ter um cano embaixo, devia ter uma passagem ali embaixo. Então, assim, você quer fazer aquela ponte, você não pode, aliás, é lei, não pode mexer mais ali. Aliás, é uma questão até de consciência. Então, é muito fácil. Tem um lugar do outro lado que tem um terreno lá que está vazio, deve ser de alguém, faz uma rotativa sonora, uma rotatória ali e levanta por cima. Não precisa mexer com é mínimo que eles têm. Aliás, você sabia que tem macaco prego que está isolado do resto do grupo naquela... Não. Então, está isolado. Agora não vai ter jeito, mas está isolado no Loki lá. Como é que chama? Loki? No Loki. Então é o seguinte, dá para fazer a ponte? Eu acho que não precisa, mas dá para fazer a ponte, mas vocês não podem mexer naquele pedaço. Aquele projeto deles foi baseado num estudo de impacto ambiental que não levou em consideração que ali tem fauna. Está tudo errado. E essa parte de fauna é a minha parte. Eu estou indo em Brasília, eu estou enchendo o saco de todo mundo, porque a minha parte, eu voltei a fazer isso, eu combater tráfico de animais silvestres. Então é o seguinte, eu manjo tudo, vocês não podem mexer ali. Você quer fazer a ponte? Faz, mas por cima. Deixa os macacos passar por baixo, capivara, a sogra, tudo que quiser passar. Eu, na verdade, como eu disse, não tenho conhecimento de tudo e nem pretendo ter essa... É que você não chegou ali, esse egoísmo, né? Então, assim, essa pretensiosidade, vamos dizer assim, não é nem egoísmo. Eu tenho que saber que tem limites dos meus conhecimentos, dos meus estudos. Eu fui buscar informação e resposta com quem tem. Então, primeiro eu fui perguntar, a ponte, a engenharia da ponte, eu falo engenharia, eu não estou falando se ela está adequada ou não está adequada. Aí não é a questão da adequação da ponte na engenharia, estou falando da engenharia. A estrutura, cálculo, fundamento, se ela estava certa ou não. Certo. Então o engenheiro que fez certo. Aí vem a política de instalação da ponte, ou seja, a aplicação da ponte dentro dos meios sustentáveis. Aí se alguém acredita ou não no campo do conhecimento da sustentabilidade é outra conversa. Tem pessoas defensoras do meio ambiente que não acreditam no discurso da sustentabilidade e no campo do conhecimento da sustentabilidade. Eu respeito. São campos de saberes, eu não vou entrar nesse meio. Eu fui até a CETESB em São Paulo. O Paulo Delgado, que até então estava lá como assessor parlamentar da CETESB, que faz toda essa interlocução com os prefeitos, disse o seguinte para mim, falou: olha, Emerson, o que Jabuticabal tentou fazer com a instalação da ponte era mudar uma lei do Estado para tentar atender o interesse do município. Ela falou, aí a gente chama isso de pretensão, para não chamar de arrogância, pedaço, porque o Estado não ia alterar um documento oficial deles, diretrizes, para atender o interesse do município. Era mais fácil vocês adequarem
o interesse do município e as condições do Estado, as diretrizes de sustentabilidade do Estado, ao impacto ambiental, impacto social, e a rima e por aí vai. Aí nós fizemos o quê? Nós mudamos a proposta do projeto, com a construção da ponte, desde que preservasse a integralidade e a integridade do meio, do entorno, então tudo, e a integridade física dos próprios animais. Foi essa a condição. Agora, se o relatório, Márcio, ele está certo, ele está errado, como eu disse, eu não sou douto na área nem conhecedor da área. Aí cabe, por exemplo, pessoas como você ou até outros que têm uma visão, uma perspectiva diferente. Mas a CETESB não vê isso, ela pega um estudo. Mas ela tem um conhecimento, né? Ela tem profissionais na área. Não, aí eu saí contra a CETESB na ouvidoria. E aí a ONG me chamou para eu ser, de novo, fazer parte da diretoria, etc. Né? Porque e é uma das coisas que eu vou ficar olhando, porque eles não têm mais nada. Aqueles animais não têm mais nada. Outra coisa, eu estou desconfiado que se você fizer uma ponte ali, você vai ter que botar uma rede em cima, porque eles vão querer passar pelo meio. Assim, tudo que for ocasionado por uma construção de uma ponte, desde que respeite as diretrizes, preserve a vida, a gente está aqui aberto. Vou dar um exemplo claro. Você faz um campo de futebol, a bola começa a ir para a rua. Você vai ter que instalar um poste, comprar uma rede para a bola não passar. Aí alguém vai lá e resolve chutar a bola mais alto que a rede ainda. Aí você vai ter que, então, fechar o campo com uma rede em cima. Não, eu sei. Então, são situações que eu falo, nós vivemos num universo de vida, num conjunto de vida inacabado. Eu falo que opiniões podem mudar, valores podem ser alimentados, eles não podem ser perdidos. Então, eu não vou confrontar alguém de um órgão conhecedor como a CETESB se eu não tenho conhecimento. Se eu tenho conhecimento, eu tenho alguém do meu lado que vai falar assim, ó, faça isso. Mas o problema é aí que chega a comunicação com vocês. Eu marquei no seu secretário lá, 9 horas da manhã. Era meio-dia e ele não tinha aparecido. Qual secretário? O Gestal. Aliás, me desculpa a sinceridade, não é só falta de transparência, é falta de educação. Porque ele não me falou que ele... Olha, eu estou chegando, tá, não deu satisfação, é como se você fosse lixo. Aí você fica uma arara e fala, agora, então é assim, então agora nós vamos conversar mais sério. Você percebeu? Se ele tivesse ido lá, eu teria falado isso para ele. Ficamos eu, o Tonhão, o China estava na hora do serviço, não estava, e tinha mais umas 2 pessoas. Tem um cara que está aposentado, que eu esqueci o nome, que é daquela ONG daqui, etc. E ficam esperando, ele não apareceu. Então é o seguinte, existe essa falta de transparência que eu tô falando, porque assim, às vezes você pede informação, não dão. Aí você vê lá no trombeta um negócio e fala assim, mas por que ele escreveu isso? Mas não me deram informação quando eu pedi. Eles não dão informação. Não é só jabuticabal. Você sabe o que eu fui fazer em Brasília? Eu fui pegar no pé da dona Marina Silva, ela não dá informação. Um monte de coisa não dá informação. Eu só consegui reunião com o presidente do IBAMA porque tinha uma fera do meu lado chamada Luiz Helena. Conhece a Luiz Helena? E ela fez ter a reunião. Entendeu? Então, assim, nenhum órgão público da explicação, porque não existe, se você procurar, não existe alguém que tenha sido condenado por não dar explicação. É uma grande farsa aquela lei de direito à informação. É uma grande farsa. Eu fui falar contra o seu antecessor, que não me dava informação, com uma promotora, que ela mandou arquivar. Eu falei, mas ele cometeu improbidade, está aqui o artigo. Eu não vou fazer nada e pronto. Se você quiser, você que entra com uma ação. Mas eu tinha denunciado por improbidade, eu não posso entrar com uma ação. Quem tem que fazer isso é o Ministério Público. Então é o seguinte, é a crítica que eu faço. Direito. Eu acho que vocês deviam... Isso daí eu fiquei uma arara com gestão. Cabe a nós, não atendendo a essas expectativas, melhorar os instrumentos, então, de informações. Né? Agora, quem é que dá a informação da prefeitura? Tudo que nós fazemos, Márcio, pelo menos é orientado, e eu sempre dei orientação, de que suba para o site, porque é o caminho mais fácil para as pessoas terem acesso à informação. Até então, apontamentos positivos, eu estou falando de apontamentos positivos de órgãos que nos fiscalizam, como por exemplo o Tribunal de Contas, que melhorou, não está no ápice da perfeição, mas melhorou muito as informações
a que a prefeitura emite nos últimos anos, né? Então, pelo menos lá tá as informações, o que a gente não nega, porque qualquer um pode buscar hoje quanto gasta, onde investiu, de onde é que o dinheiro chegou, para onde é que ele foi, tá lá. Agora, se alguma informação tem falha no mecanismo, aí eu tenho que entender o que aconteceu. Se quem era responsável por subir a informação atrasou, se não subiu porque teve algum problema no site, no campo da informação. Enfim, aí eu preciso saber quais são os impeditivos que não permitiram que essa informação chegasse o mais rápido possível. Aí eu tenho que buscar a solução, entender isso. Você tem uma pergunta quando na verdade, prefeito, a gente tá caminhando pro final, né? Então a gente vai ficar aqui o dia todo. Aí tem muita coisa para falar, foi muito faltou bom. um monte de coisa. Mas eu gostaria, duas vezes, mesmo. Eu gostaria muito, assim, né? Eu volto. De fazer. Se tiver outro convite, eu volto. De fazer, assim, na verdade o prefeito deixou bem claro que ele, no campo das redes sociais, ele não transforma isso como uma arena, né? Ele fala isso, né? De debate, né? Mas eu gostaria muito, é legal até, eu vou perguntar para o prefeito, para passar realmente a informação para a população, para entender. Porque, vamos por assim, existe oposição, você pensa oposição, tem que ter oposição, acho que isso é sadio, tudo tem que ter oposição, vai ter maldade, vai ter... Mas tem que ter oposição, você conversei com o prefeito, né? Então a oposição fala uma coisa, que o prefeito não fica rebatendo, que também eu acho que é justo, tem que levar pelos caminhos oficiais, realmente, né? Só que hoje, assim, até para a gente deixar como último assunto, encerrar realmente, eu queria que o prefeito explicasse até para a população essa relação que tanto os vereadores da oposição estão batendo com respeito aos contratos da prefeitura com o consórcio cultural. Seria um negócio interessante para o prefeito falar isso e se pronunciar sobre isso. Quando nós chegamos a... Bom, primeiro que eu estava como vereador quando o ex-prefeito Ora, inclusive, esteve no corpo de diretores do consórcio Culturando. Fez parte também do consórcio Culturando o ex-secretário de saúde, João Roberto. Então, o governo Raul também teve lá participação no consórcio Culturando. Então, todos os prefeitos tiveram participação no consórcio Culturando, porque o consórcio Culturando, ele nasce ali do início de 2010, 2011 em diante. O Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas dos Estados, inclusive as próprias leis de diretrizes do consórcio e também a chamada lei que regulamenta as organizações sociais e civis de 2014, sancionado pela ex-presidente Dilma Rousseff, fala que é importante se consorciar ou então utilizar de terceiros setores que são auditados pelos tribunais de contas. Então, os consórcios são auditados pela Audesp, que é a auditoria do Tribunal de Contas. Tem suas falhas, tem seus problemas. O que é que o consórcio faz? O consórcio ele não vende o trabalho da pessoa. Ele não é uma agência de trabalho. Então, por exemplo, eu preciso contratar uma pessoa para trabalhar em determinado lugar. No setor público, ou é processo seletivo, ou é concurso público, ou então eu posso contratar uma empresa terceirizada por meio de licitação, correto? Correto. O que eu contrato do consórcio é o programa, porque o consórcio me apresenta um programa com um plano de trabalho para a execução de uma atividade, seja na área de esporte, seja na área de ciência social, seja em qualquer outra área. Então, ata de registro de preço, então asfalto, remédio, uniforme, você pode comprar. E dentro da lei de consórcio, a transparência é maior porque todos os municípios consorciados são obrigados a publicizar, mesmo não comprando nada do produto, são obrigados a publicizar que tem um contrato com o consórcio. E eles fiscalizam também, porque a partir desse momento eles são polos passivos. Concorda? Se o consórcio é o polo ativo numa ação, os polos passivos são todos que estão envolvidos dentro do processo. Eu não vou substituir a palavra polo, porque a palavra polo dá a entender crime. Então eu vou falar de atores. Existem os atores coadjuvantes, que são os municípios, o protagonista, que é o consórcio. Quando um município e um consórcio se interrelacionam, os dois são protagonistas. O consórcio do Culturando, ele sempre prestou serviços na área de cultura, na área de esporte, e ele ampliou hoje o arcabouço para a área de saúde e para a área social. O município de Jabuticabal usa cultura, saúde e assistência social, tá? E parte do esporte também. Acontece que a prestação de contas do consórcio é igual à prestação de contas de uma prefeitura. Se a diretoria erra e o prefeito erra, independentemente se eles têm relacionamento ou não, eles vão ter que responder isso no tribunal. O consórcio,
Ele teve um problema em 2017, 2018, mas já está em andamento a solução com o Tribunal de Contas, são apontamentos. Como muitas vezes você tem prefeitos que têm as contas apontadas de maneira negativa pelo Tribunal de Contas e quem aprova ou rejeita os apontamentos do Tribunal de Contas é a Câmara Municipal, porque o julgamento é político, não é jurídico ou técnico. Até porque tem muita coisa ali que o Tribunal de Contas faz o apontamento, em que o prefeito, se ele não toma uma decisão, mesmo que vá contra essas diretrizes, ele não consegue resolver o problema. Então é muito mais moral que o prefeito está fazendo que às vezes legal. Então ele está resolvendo um problema moral, está atendendo a necessidade da população, mas legalmente aquilo dentro daquelas estruturas não estavam a contento, não estavam seguindo diretrizes, mas são cumprimento de diretrizes, né? Então ocorre que nesse processo o consórcio Culturando, ele teve esses percalços lá atrás e hoje o consórcio ele é muito bem dirigido. Ele é dirigido pelo prefeito de Santa Lúcia, o Luizinho Nolli. O Luiz Nolli é muito competente. Ele está no 4º mandato dele, 2 como prefeito seguido e 2 como vice. E ele é um dos grandes defensores do consórcio, de consórcio no Brasil. Ele foi vice-presidente da CMM, do Consórcio de Municípios da Mogiana, que é de Ribeirão Preto. Ele faz parte hoje do consórcio do Consem, que Jabuticabal vai aderir também à ata do Consem, que é o consórcio araraquarense da região central. E inclusive nós tivemos audiência com o Alckmin, o vice-presidente Alckmin em Brasília, por causa do consórcio. O Marcos Pontes nos atendeu lá no consórcio. A hora que eu tiver outra oportunidade, eu vou apresentar aqui para vocês qual é a solução que eu apresentei para o governo federal a respeito da regulação de saúde, que hoje é o problema que nós temos de cross, de vagas de internação e problemas. Eu ia perguntar e não vai dar tempo. Mas eu gostaria dessa oportunidade, Márcio, para fazer esse debate aqui, esse diálogo. Eu apresentei uma solução. Aí precisa querer fazer. Não vamos colocar que a ideia é do Emerson e vamos fazer a ideia acontecer. Impressiona, o cara vai para lá para ser operado e... Não, mas aí tem a solução, Márcio. Então, não, aí eu acho que nenhum prefeito chega lá e peta... Não, mas nós falamos, eu falei isso. Tá lá gravado, eu falei, tá lá... porque eles têm a câmera daquelas salas onde o Senado tem as oitivas, né, as audiências com os senadores, ou quando tem ou as CPIs, ou as comissões parlamentares, eu estava lá, tá? Então eu apresentei isso. E isso foi graças ao quê? A oportunidade que o consórcio me deu, consórcio de município. Existe o CISA-VH, que é um consórcio que nós fazemos parte há muito tempo, que é de saúde, para compra de ata de medicamento mais barato. Vou dar um exemplo claro. Teve um momento que estava faltando dipirona injetável nos municípios, e nós, por fazermos parte de um consórcio, tivemos a prerrogativa de comprar de pirona. A gente tem que marcar uma outra hora também, porque faltou um monte de coisa. Não, mas eu vou voltar aqui. Sim, vamos voltar aqui. Então, eu tenho o maior prazer de voltar aqui e fazer esse diálogo com vocês. E aí, o que aconteceu na questão do consórcio? O Culturando, ele presta contrato de programa. Então, vamos lá. O promotor Dr. Carlos me aciona, né? Me oficializa na prefeitura para eu ir lá para a gente resolver um problema do CAPS. Nós atendíamos 320 pessoas no CAPS durante a pandemia. Hoje nós estamos atendendo 1.100. Percebe o índice de pessoas com problemas emocionais, psicológicos, deficiências intelectuais e por aí vai, assumindo? Olha a proporção. Para eu contratar hoje, processo seletivo, demora muito. E eu tinha que atender na expectativa mais rápida. Qual é a expectativa mais rápida? Um consórcio. E o Tribunal de Contas vê isso normal, porque tem um serviço prestado. Porque tem um serviço prestado. Tem um serviço prestado, está qualificado. O Tribunal de Contas faz a auditoria desse serviço. Então eu contratei o programa. Aí o programa fez o quê? Ele contrata as pessoas. Porque no programa só está no papel. E quem vai cuidar de pessoas são pessoas. Não são máquinas e nada. Aí o programa vai lá e contrata e seleciona as pessoas. Se por acaso as pessoas que são selecionadas têm vínculo com alguém, tem amizade com um político, tem amizade com um comunicador, não sou eu que estou lá. É engraçado que um dos vereadores que fez parte da SEI que abriu lá, ele foi um dos que indicou 2 trabalhadores que estão lá dentro. Ele fez a indicação pra gente no gabinete. Na época. Quando tivesse uma oportunidade. Não foi pro contrato de programa, mas foi pro governo. Eu falei, eu não vou. Não, olha, segundo pela Rádio Peão, os vereadores da base indicam pessoas para trabalhar na prefeitura, menos o Casagrande. Isso corresponde à realidade? Olha, o que existe é o seguinte, dentro de uma relação de coalizão de poder, isso é coalizão. Isso não é o governo do município de Jabuticabal. Isso não existe legalidade em nenhum lugar.
O que existe é pessoas competentes, se são indicadas pelo senhor, por ele ou qualquer outra pessoa, se eu estiver precisando na assessoria, sem problema. Eu não conhecia o Harley que está aqui hoje como assessor. Conhecia como um empresário do setor de filmes, de entretenimento e diversão da cinematografia. Nunca fui cliente dele, ele sabe do processo. O Harley e eu nos encontramos no processo da campanha pré-eleitoral, nos apresentamos como um projeto, gostei do trabalho dele e hoje ele trabalha com a gente. Então, isso é natural, é um processo. Você tem que contratar os seus pais. Assim como foi o Daniel Medina, assim como foi o Renan. O Renan trabalhou com o Beto Aric, mas o Renan foi meu aluno no Colégio Santo André em 2007. Ele está lá ainda? Não, hoje não. Hoje o Renan ele presta serviço para uma empresa. Ah, tá. E o demônio? Também presta serviço para a empresa, não está mais, tá? Eles resolveram sair, procurar os caminhos deles, que eles têm trabalho e precisa sustentar a família e por aí vai. Estou dando um exemplo. O Renan, eu sou padrinho de casamento dele. Mas se ele não fosse competente, não estaria comigo, não é porque eu sou padrinho de casamento dele. A pessoa que mais deveria estar dentro do governo hoje comigo, de todos eles, é quem me fez chegar até aqui. Chama-se meu irmão Jean Carlo Camargo. Trabalhador demais. Não posso colocar família. Merece mais do que todo mundo. Eu sou muito tranquilo para falar. Não tá. Agora, se tem uma relação muito parecida, e aí os vereadores de oposição falam, por que o vereador de oposição não fala que fez essa indicação? Por que o outro vereador de oposição não fala que indicou diretora e depois pediu a cabeça de diretora para mim? Pediu para a mulher ser contratada? Para a esposa ser contratada? Por que não vem aqui nas câmeras? Por que não vem nas câmeras e fala eticamente isso? Porque é muito fácil apontar isso para mim. Não pode, não pode, não pode. Por que não fala? Por que o vereador não vem falar que queria que eu alugasse a casa ali onde nós tivemos o diretório do partido, bem próximo do posto de saúde, para ser o SAEC? À época. Eu falei, não posso fazer isso. Era uma conversa comum. Então, assim, começa a levantar uma série de mentiras e começa a trabalhar. Até então, criticava-se o ex-prefeito, fazia as críticas do ex-prefeito, até porque a esposa de um deles foi demitida, né? Não é? Trabalhava na escola de arte, ele era vice-diretor da escola. Aí ele começou a bater de frente com o prefeito à época, porque sempre fez o discurso do chão de fábrica, fez o discurso do chão da escola, o discurso mais de esquerda e tal, não sei o quê. E quando a esposa perde o emprego e ele perde o cargo de vice-diretor, a primeira casa que ele vai chorar é na casa da minha mãe. Por isso que minha família abraçou e fez a campanha para ele. Porque eu olhava como professor, olhava a mesma trajetória que eu, tal. Nós fizemos a campanha para ele ser eleito. Ele pode falar o que ele quiser, ele pode me odiar, é o direito dele. Mas ele tem que agradecer que a eleição dele foi feita pela minha família. O meu irmão que saiu à rua e pediu voto para ele. Como meu irmão me fez, político. Porque não adianta você ser bom naquilo que você fala. Você tem que saber que política é quando você bate na porta da casa da pessoa e você vai conversar com ela. E poucas pessoas têm essa habilidade de chegar na casa da pessoa e conversar. E o meu irmão não é muito habilidoso nisso. Sempre foi. Ele só não tem essa, talvez, capacidade de articulação da fala em termos de ideias e do debate. Mas ele é muito bom na onde ele penetra. E ele fez a campanha. Agora vai negar isso também. Mas se ele negar, não tem problema. A Deus que existe na nossa cabeça, a verdade prevalece. No meu coração e na minha consciência, a verdade prevalece. E se na cabeça dele ele quer transparecer a mentira, usando o espaço que ele tem legitimamente porque ele foi eleito para isso, ele fique à vontade. Mas a verdade não pode sair do coração dele. Só lembrando uma coisinha, Márcio. Eu, Emerson, saí candidato a vereador da primeira vez morando na mesma casa. Fui vereador morando na mesma casa. Sou prefeito na mesma casa. E nunca, por mais oportunidade que eu tive, nunca saí do mesmo bairro porque é ali onde eu defendo. Precisa saber quem tem um comportamento diferente. Né? Quem pregava uma coisa, quem faz o discurso do chão da fábrica, do chão da escola, o discurso do proletário, do operário, e de repente vai morar no bairro da elite. Então aí a gente precisa entender quem é quem. Eu acho que a história tem que ser marcada por aquilo que nós fazemos. Assim como o silêncio é o senhor da consciência, a língua é escrava das palavras.
Cada um faz o julgamento. Vamos deixar pro resto. Vamos deixar. Da próxima vez, a gente É porque é prefeito. tá aberto aqui, né? Eu sei que o prefeito tem muito compromisso, tudo, mas é uma coisa que eu acho que é muito útil isso. É muito útil passar realmente para a população aquilo realmente, né? A verdade, transparecer o que o prefeito fala, o que eu falo, porque senão... E sem aquilo que o prefeito não sei, esse atrito de arena, eu sempre fui muito contra a pessoas eleitas fazer discussão em rede social. Eu sempre, todas as pessoas que eu tenho conhecimento, Tem debate. que ser amigo, tudo, eu falo assim, gente, não se discute em redes sociais, coisa que vai ficar uma troca de... Eu gosto disso. Eu gosto do diálogo. Não tenho a pretensão de nunca estar certo. Eu tenho a pretensão de buscar o que é correto, de buscar a certeza das coisas. Então, a gente erra, a gente acerta, em termos de formação. Mas eu vejo o seguinte. O senhor é da área da ciência. As ciências, ela apresenta dados e faz comparativos. É só comparar como estava a situação de água no município, onde é que está caminhando. É o que eu falo, você vai se marcar pela água. Como é que estava a questão do esporte e como é que ele está indo. Dá uma olhada no material escolar. O senhor acabou de falar. Eu dei um material escolar para as crianças de qualidade porque eu passei por essa situação. E eu sou professor há 23 anos. Então eu não faço o discurso do chão de escola, de fábrica, de proletário, e mudo de lugar. Continuo no mesmo lugar onde eu moro, lutando pelos mesmos direitos das pessoas. Eu prefiro a prática. Eu saí da militância política há um tempo e comecei a ser um ativista político. Porque o ativista é mais solitário, que é exatamente o que o senhor faz. O ativista é mais solitário. Porque na militância, às vezes a gente fica muito preso ao grupo. E geralmente a gente sabe que o grupo tem muitas vezes interesses particulares dentro deles, né? Como diz a relação do indutivo e dedutivo, né? O todo é constituído de partes e a parte é que forma o todo. Só que quem faz a qualidade do todo são as partes. E muitas vezes eu vejo que alguma das partes não tem a mesma qualidade que eu gostaria de defender. E aí eu sigo o meu caminho. Podcast é dinâmico, fica aberto convite para o prefeito novamente. Aqui o espaço está aberto a hora que o prefeito desejar e a gente vai perturbar, né? A gente perturba o Harley, perturba o outro Daniel. Aí fala assim, né? Porque eles são pessoas excelentes. Nunca tive nenhum tipo de problema de pedir, de informação, de falar de marcar, da gente tentar assessoria de imprensa até do desculpas prefeito. Porque estava com um atraso, né? Estamos com um atraso do programa para ser antecipado e teve que ser agora, porque estamos com uma agenda. Mas sim, né? O Daniel sempre foi transparente, a gente não precisa... Então, quer dizer, o prefeito está sempre aberto ao diálogo. Márcio, obrigado mais uma vez. Tamo junto. A luta continua, companheiro. Com certeza. Obrigado, professor. Eu agradeço. Um abraço da Cris, que é uma pessoa que eu gosto muito. Um beijo na Adri também, abraço na Lu. Tá? Obrigado, Jabuticabal, e até a próxima. Obrigado pelo carinho.